esse hábito de você estar sempre, né, trabalhando a sua mente, os seus pensamentos para que aquilo ali flua, para que as coisas fluam. Eu faço isso assim no dia que vai ter uma cirurgia mais complexa, mais difícil. Essa cirurgia hoje vai fluir bem, essa cirurgia vai ocorrer de uma forma boa, vai dar certo, vai, né, acontecer, vai ficar ótimo. Você já visualiza o resultado, um paciente bem, a família feliz. Isso tudo vai criando, né? Então, eu acredito muito nisso, né? No poder do seu mental, né? E como o seu mental, né? Fala, doutores! Sejam muito bem-vindos ao maior podcast de desenvolvimento de carreira médica do Brasil. Hoje tenho a honra de receber uma cirurgiã plástica crânio-maxilofacial, referência nacional no tratamento de malformações crânio-faciais complexas e fissuras lábio-palatinas, formada pela UERJ, com residência em cirurgia geral e cirurgia plástica, especialização no INTO e um currículo internacional, Estados Unidos, Holanda, Londres, Paris. Então, a nossa convidada aí é super estrelada pelo mundo. Atua aí no Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto, Jesus, Instituto Estadual do Cérebro, no Vitória, clínica particular. E aqui tem até uma passagem que eu peguei aqui no caminho dela, depois ela vai me falar se continua voluntária na Operação Sorriso do Brasil. Hoje vamos conhecer como se constrói uma carreira que une técnica, sensibilidade e muito propósito. Então, já aproveita. Se você não é inscrito no canal, ativa o sininho, deixe seu like. Não deixe de compartilhar, porque sabe que o episódio só chega se a gente tiver uma mãozinha e contribuir para ele evoluir. Fala, doutora Clarice, tudo bem? Tudo bom, Ricardo? Tudo bem? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você e também parabenizar pelo canal. Essas histórias de colegas, elas são muito ricas, já vi vários episódios, eu fico ouvindo no carro quando eu vou para o hospital, demora uma hora para chegar, né, às vezes no Loreto, e assim, é sempre muito interessante você ter esse acesso a outras formações e outras escolhas, e aí você ficar até pensando nas suas próprias escolhas, isso é muito interessante. Olha aqui, você é a segunda convidada que eu vou conseguir resgatar aqui um grande mestre Ricardo, que infelizmente não pôde passar pelo Fala Doutores, mas aí a gente resgata um pouquinho aí dessa conexão com esse professor eterno de vocês aí que fez muita falta na medicina. Cuidou da minha mãe, sabia? Ah, é. Ah, ele era ótimo, né? Uma saudade eterna. Todo mundo fala isso dele. Mas vamos nós. Me diga, como é que começa essa sua jornada? Início de tudo, já sei aqui que você é uma super inaciana e estava brincando com você antes da gente começar a gravar que todos vocês se vangloriam com muita razão desse título aí, desse super colégio. Antes aí, como é que é essa estrutura familiar para então chegar no Santo Inácio? Bom, eu sou a filha caçula de 3 irmãos. Minha mãe era professora, né, de vocação, chegou a fazer direito depois e acabou depois fazendo concurso público, entrou para Receita Federal. Meu pai era economista de formação, também fez concurso público, onde eles se conheceram, né? Então resolveram criar, né, uma família e nascemos, né, os 3. Eu sou a mais nova. Homens, mulheres, como é que são os outros dois? Eu sou a caçula, tenho uma irmã que é a mais velha e um irmão no meio, um menino no meio, com um intervalo de 2 anos e 8 meses entre os 3. E todos os três fizeram concurso público? Não, a minha irmã ela fez direito inicialmente, mas sempre ficou em setor privado. Depois ela teve uma mudança aí de rumo de carreira, foi para a área de coaching e treinamento pessoal. Meu irmão engenheiro mesmo, né, da Petrobras, engenheiro bem certinho. E eu, na verdade, os 3, né, estudaram no Santo Inácio,
Eu era mais assim, que não sabia tanto, né, muito o que queria. Nunca fui aquela pessoa que sempre quis fazer medicina. Não era uma coisa que eu achava que combinava comigo. Mas eu era muito estudiosa, eu era muito nerd. Então eu ia bem em todas as matérias, eu ia bem em tudo. Né? Eu não tinha aquela. Porque a minha irmã ia muito bem em português, história, geografia, ia muito mal em matemática, física. O meu irmão ia Uhum. muito bem em física, matemática, tudo, padrão humanos, padrão tecnológico. Ele ia bem também nas outras, porque o meu irmão é super inteligente. E eu era aquela ali que ia bem em tudo, não me considerava ali muito inteligente, mas eu era muito esforçada, eu estudava muito, né? E aí fui fazendo aqueles teste vocacional para ver, né, o que seria, porque eu ficava assim, eu gostava muito de Mas desenhar. não tem médico perto, Clarice? Então, não tem médico na minha família, assim, família próxima não. Tinha assim aquele primo da minha mãe, primo distante e tal, uma coisa assim. Primos da minha mãe, né? Mas assim, família da gente não. Mas eu descobri uma coisa super interessante quando eu resolvi fazer medicina, que aí a minha mãe me contou, porque eu não sabia, ninguém sabia disso, né? Que a minha avó e o meu avô maternos, eles os dois queriam fazer medicina. Os dois queriam fazer medicina, mas eles casaram muito novos, né? Eles casaram com 20 anos. A minha avó engravidou logo na sequência da minha mãe, e ela, obviamente, não dá, né? Ela tinha que cuidar da casa e da família, e ele tinha que sustentar, né, a família. Então, ele foi trabalhar e ela ficou como do lar, e né, botou a minha mãe para fazer pedagogia. A minha tia, irmã da minha mãe mais nova, eu também descobri nessa ocasião que ela também quis fazer medicina. Ela chegou a fazer o preparatório, mas ela casou muito nova, também seguiu o mesmo padrão da minha avó. E aí ela também não fez. Aí eu descobri por acaso que a minha família era de médicos que não chegaram a ser, né? Pessoas que queriam ser médicas e não chegaram a ser. Mas isso nunca tinha sido uma informação que a gente soubesse antes ou que tenha me influenciado, mas eu achei curioso de Teus eu poder avós te viram realizar, né? formada? Oi? Teus avós te viram formada? Não, então, o meu avô, ele faleceu um ano antes de eu entrar para a faculdade. E quando eu Puxa. entrei, a minha avó já tinha Alzheimer, então ela já estava um pouco desconectada. Eu cheguei a me formar, minha avó ainda estava viva, eu já fiz cirurgia geral, ela ainda estava viva, na plástica, e aí depois ela já não já tinha falecido, mas ela já estava desconectada. Então, assim, foi uma grande. Assim, eu fiquei muito feliz de estar fazendo e realizando o sonho deles de forma indireta, e triste por, né, eles não estarem vivenciando aquilo de forma ali presencial, embora espiritual sim, e a minha avó já estava também um pouco desconectada, né? Mas isso não foi uma influência para mim. Eu estava ali meio perdida, eu gostava de desenhar, aí pensei em fazer coisas relacionadas à parte de desenho, desenho industrial, arquitetura. Fiz um ano inteiro daquelas habilidades específicas para fazer prova específica, né, para arquitetura, mas eu não estava assim muito convicta, né, assim, se eu ia gostar ou não. Aí teve aquelas palestras, né, de profissionais e tal, e aí teve uma visita à Bolsa do Rio de Janeiro na época, que eu achei o máximo, né? Eu falei, nossa, tinha bolsa aqui, né? E aí você vai se entregando, né? Aí eu fui lá, achei maneiro, legal. Meu pai era economista de formação, pensei, poxa, não sei, economia, arquitetura, fiquei naquela. E aí eu falei, vou esperar o resultado da avaliação vocacional para ver se eles me dão uma luz, né? E aí eu cheguei lá na avaliação vocacional super, né, assim, na ilusão de que eles iam me dar uma profissão para fazer. E eu ia fazer, né, assim, né, muito pragmático ali. Pragmático. E aí eu cheguei e o cara falou assim para mim, pegou minhas fichinhas, espalhou na mesa e falou assim: olha, você é uma boa aluna em tudo. Você vai bem em tudo, você não tem uma área de concentração que você vai muito bem, não sei o quê. Então, você é uma pessoa que pode fazer o que você quiser. Você pediu o dinheiro de volta, com certeza, pô. Não, era da escola, fazia parte, né? Era gratuito ali da escola. Mas aí quando ele falou que você pode fazer o que você quiser, você é uma pessoa que você pode fazer medicina. Porque você vai bem em tudo, você tira boas notas em tudo, você é bem estudiosa e tal. Eu falei, não, medicina não. Nunca tinha passado pela minha cabeça. Aí ele virou e falou assim: você pode escolher, na hora que você for fazer a inscrição do vestibular, você pode escolher o que você quiser. Porque você tem
notas boas e capacidade de passar em qualquer coisa. E aí foi exatamente o que aconteceu, porque eu vim um ano inteiro fazendo arquitetura, né, cabeça, habilidades, desenhos e tal, nananã, e aí quando chegou na hora eu dei uma amarelada, falei, ai não, vou fazer economia. E aí eu fiz economia primeiro, né? E eu tinha aquele sonho, né? Uma coisa, uma ilusão, né? Você na escola muito nova, né? Ai, quero ir para o UFRJ, estudar no fundão. Achava que devia ser o máximo ter aquele campus universitário, uma ilha de universidade e tal. Nunca tinha ido, né? Mas eu fazia aquela ilusão, né? E aí eu passei para economia na UFRJ. Aí fiquei mega frustrada porque era na Praia Vermelha e não era no fundão. E aí eu falei assim, hoje, pensando, né, eu fico assim, Não, peraí. nossa, Não, vocês moravam onde? Moravam na Zona Sul, né? morava no Leblon, morava no Ah, pô, Leblon. A então minha não, mas mãe, então era perto de casa, pô. Era melhor do que ir pra ele. pois é, era muito melhor, né? Assim, era muito melhor. Mas assim, a minha maturidade na época, assim, e o campus é lindo, é maravilhoso, É. né? Lindo. Eu fiz assim amizades que eu tenho até hoje. Minhas grandes amigas são as minhas amigas de economia. A gente saía, passeava e tal, ia lá no Morro da Urca, subia o Morro da Urca. Então, tive uma primeira experiência ali universitária muito boa. Mas eu olhava para aquilo e ficava assim, no início era legal, né? Porque é história econômica, ciência política, a parte social, assim, legal. Quando começou a entrar cálculo 1, cálculo 2 e contabilidade, aquelas equações assim que virava assim 2, 3 linhas, eu olhava para aquilo e falei, meu Deus, o que é isso? O que eu estou fazendo aqui, né? E aí eu falei assim, cara, não, o cara falou que eu podia fazer medicina, vamos fazer medicina, né? E aí fiquei com medo, né? Porque eu entrei para a faculdade muito nova, entrei com 17 anos. E eu fiquei com medo de sair. Meu pai ficou super feliz, né? Eu fui fazer economia, economista e tal, e aí eu fiquei com medo de sair, ele ficar chateado e eu não passar, porque medicina sempre foi difícil, né? E aí eu fiquei estudando só meio ano, né? 6 meses, sem largar a faculdade. E obviamente não passei, né? Lógico, né? Eu fiquei lá em 300 e blau, assim, sem menor condição. Aí eu falei, não, cara. E a faculdade era legal, porque as minhas amigas eram legais, a matéria ali no primeiro ano era legal, começando a ficar ruim, no segundo ano piorou mesmo. Eu falei, graças a Deus que eu saí. No segundo ano de faculdade, aí eu tranquei no meio, Pra tranquei estudar. economia no meio, e eu estudei desde o início. Eu fiz aquele extensivo, né, que estudo o ano inteiro, e aí no segundo semestre eu estudava o dia inteiro, assim, Tá, mas loucamente, peraí, loucamente. mas aí você teve apoio da família, porque você teve que contar pra todo mundo, né? Então, a minha mãe ficou super feliz. Aí surgiu a história, né, dos meus avós. Poxa, que legal, a sua avó e seu avô eram loucos para fazer medicina e tal. A minha mãe ficou assim, ai, que lindo, vou ter uma filha médica. A minha mãe ficou super feliz, né? E o meu pai ficou pau da vida, né? Tipo assim, não acredito, você vai trocar 4 anos por 6, é um atraso de vida, não sei o quê. Eu fiquei mal, assim, na época, né? Eu tinha 17 Uhum. anos. 18, né, no ano seguinte, e aí foi uma coisa assim que, assim, ele não concordou muito, mas assim, eu decidi, a minha mãe me apoiou, e aí eu consegui passar, né, também fiquei assim, não passei direto, né, fiquei naquela reclassificação, Uhum, eu uhum. passei, eu digo para todo mundo, né, sem a menor vergonha, eu passei toda a redação, né, porque eu escrevia bem, a redação na UERJ tinha peso 2, e aí a minha nota foi lá para cima, eu fiquei ali na Sim. boca, né? Entrei logo na reclassificação, né? Na primeira reclassificação, e aí foi assim, ótimo, porque a UERJ é uma escola ali, né? O prédio de medicina é pequenininho ali, tudo ali muito, assim, quase que uma escola, né? Assim, é quase uma creche, né? Assim, é tudo muito organizadinho e tal. E eu achei aquilo máximo, aquela turma que é anual, né? E você fica 6 anos com a mesma turma, não tem aquela coisa de semestre, de creche e tal, que eu já tinha vivenciado, né, em economia. E aí, assim, fui fazendo, fui gostando. Eu não tinha muita noção, sabe? Eu fui meio que porque o cara falou que eu podia fazer qualquer coisa e tal. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma coisa mais ligada a uma parte humana, ter contato com pessoas, porque essa coisa de números, ficar vendo número e equação e tal, foi uma coisa que realmente nessa hora eu olhei e falei, cara, eu não quero isso, eu não quero. Qual é a aplicação prática na minha vida? E aí eu falei, cara, não vejo aplicação prática na minha vida, tipo. Aí eu falei, não, não quero isso, não é isso para mim. Vou trabalhar com pessoas e ter um contato maior com pessoas, né?
E você acredita que eu ainda fui reclassificada para o UFRJ? Aí eu falei E assim, ai, aí? gente, meu sonho é estudar no UFRJ, no fundão, não sei o quê. E aí eu fiquei aqui, ai, o que eu vou fazer e tal. Aí eu cheguei a me inscrever, que não podia, né, se inscrever em dupla. Falei, eu vou me inscrever e vou largar a UERJ. Aí fui para lá, passei um dia, assim, vendo as aulas, vendo os prés. Aí eu estava acostumada com a UERJ, porque todas as salinhas ali, tudo pequenininho, tudo organizadinho, você quer, aí você chega lá na UFRJ, tudo longe, os prédios e tal, e aí as pessoas assim, né, com caras mais nerds do que eu falei, caraca, não sei se eu vou me adaptar aqui. E aí eu já tava naquela coisa assim, já tô velha, já perdi, né, 2 anos, já estou com 19 anos, aí não dá para perder mais tempo, eu vou entrar no meio do ano, vou perder mais um ano para fazer residência, tá aqui. Não, aí eu Essa imaturidade é demais, né? Já não, estou velha, total. né? Com 19 Não, eu já anos. estou muito velha, não vou mudar agora. Já fiz meio ano, já tô na metade do primeiro ano, não vou perder isso. Aí abri mão da vaga, liguei para a mulher assim: Uhum. pelo amor de Deus, chama alguém, não deixa essa vaga ociosa e tal. Não, não. E voltei para a UERJ, e para mim foi ótimo, porque é uma faculdade muito prática, né? Muito de prática, né? E a UFRJ é, assim, é uma faculdade muito boa, também muito de teoria, e eu acho que para mim eu precisava mais de prática mesmo, aquela coisa mais de meter a mão e fazer, e você tá ali junto do paciente, né? O hospital, você tá ali participando, fazendo as atividades e tal. Não, e Aquilo. peraí, tá confuso pra mim. Como é que entra a cirurgia nisso daí? Da onde que vem a Então, vontade de ser cirurgiã? Pra mim, na você ia ser, verdade, assim, nessa tua história, pra mim, você ia ser uma super clínica, pô. não, então, na verdade, olha que bacana, né? O meu trote, os meus veteranos, eles fizeram uma coisa super legal. No primeiro dia que a gente pisou, eu não sabia nem o que que era medicina, porque eu nunca tive parente médico, nunca tinha, né, desejado aquilo, foi eu caí literalmente de paraquedas, né? E aí eu fui lá ver, anatômico, não sei o que e tal. E aí os veteranos levaram a gente no centro cirúrgico, que tem o aquário, né? Que é aquele lugar que você fica ali do alto, tem o vidrinho, você vê a cirurgia de cima. E a sorte que no dia que eles levaram a gente, que foi o primeiro dia de aula que eles levaram a gente, estavam ocorrendo 2 cirurgias cardíacas em salas simultâneas, e que de cima você podia andar de um lado para o outro, você Uhum. mudava de sala, né? E aí quando eu vi aquilo, assim, aquele peito aberto, aquele coração batendo, aquele pulmão ali mexendo, e eu olhei aquilo e falei, caraca, que maneiro! Quero fazer isso. Assim, aquilo ali me impactou, assim, eu falei, gente, quero fazer isso, cirurgia cardíaca. Obviamente, depois você vai ver, não, cardíaca é muito pesado para mulher, é muito puxado, é um meio muito masculino, não sei o que e tal. Nanã. Aí eu pensei assim, então eu vou fazer cardiologia, porque é coração. Aí eu entrei lá na enfermaria de cardiologia, não consegui escutar nada, né? Terceira bulha, sopro sistólico, sopro. Eu só ouvia tum, 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 tum. Aí eu falei, cara, não dá para fazer cardiologia, eu não tenho ouvido, eu não tenho, eu ouço tum, 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 tum. É sopro, sopro. É de sei lá, cara, é sopro, né? Não ouvia nada. Eu falei, não, não vou fazer cardiologia. Aí eu comecei a ver assim, o que que eu gostava? Aí eu gostava muito de criança. Aí fiquei naquela, fazer pediatria. Não sei, vou fazer pediatria. Aí tinha uma amiga minha que ela era muito focada, assim, ela queria fazer cirurgia, e aí ela queria fazer geral, queria fazer prócto, não sei o que e tal, e aí ela queria dar um plantão de cirurgia com um professor nosso lá da Uhum. faculdade, e aí era no Cardoso Fontes, e aí ela não queria ir sozinha. E aí ela falou assim: vai comigo. Aí eu falei: não, eu não quero fazer cirurgia, não vou, não sei o quê. Pô, vai comigo, pô, e tal, não sei o quê. Aí eu fui. Assim, tipo, então tá, vamos lá, fazer plantão, vamos dar plantão de acadêmica, né, e tal. E aí era legal, porque não tinha emergência aberta, então eles ficavam lá ensinando a gente a dar ponto com a mão, era professor, né, aí ele ficava ensinando a gente a dar ponto, ele deixava a gente fazer todas as suturas e tal, a acadêmica adora fazer sutura, né. E Uhum. aí eu comecei a gostar, eu falei, é legal esse negócio de dar ponto, né? Legal, né? Assim, interessante e tal. Aí eu falei assim: mãe, então tá, então deixa a criança pra lá, vamos pensar em coisas aí com, né? Vamos ver coisa com cirurgia. Eu falei, não, de repente trabalhar. Aí eu tava naquele trauma de, não, paz cardíaca, que é coisa muito masculina, é muito puxada, é não sei o quê. Eu falei, então vou fazer alguma coisa com mulher. Mas essa história da cardíaca masculina e tal, foi um preconceito teu ou alguém te deu um chega pra lá? Não, alguém, algum veterano, alguém mais pra frente, falou assim,
é fechado, ai, é muito puxado, são vários anos e tal. Alguém mais velho, eu não lembro quem, mas assim, alguém mais velho virou e falou assim, ai, Não, não, normalmente é isso, né? E o que é não péssimo, é né? não é um campo muito aberto para mulher e tal. Não, não, não. E assim, eu era muito, né, inexperiente, eu acreditei, e eu falei, então vou fazer uma coisa com mulher, né? Mulher para mulher, né? Aquela coisa assim. Aí pensei assim, cirurgia, né? Ginecologia, obstetrícia e tal. Não, não, não. Aí eu fui fazendo os meus estágios justamente de acordo com as minhas dúvidas. Vou fazer então um GO. Aí fui lá para ginecologia, falei, não quero ver isso não. Todo dia vendo isso não dá, gente. Vamos para O, para ver se pelo menos o O salva. Aí eu fui para ver o O, achando que o O era o cirúrgico, né? Porque tinha cesárea, né? Aham. Aí saí, aí nasceu o bebê, eu ia para junto da criança. Aí a minha amiga assim, cara, o obstetrista fica com a mulher, quem fica com a criança é o pediatra. Aí eu assim, eu achava tão bonitinho o bebezinho, pequenininho, aquela coisa assim. Aí eu ia ver o bebê, eu ia ver o cuidado com o bebê. Aí me falaram assim, não, olha só, obstetrícia não é cirúrgico, obstetrícia é clínico. Aí eu assim, é? Mas não tem essa. Mas a cesárea é o final, você passa, 9 meses fazendo clínica de mulher, tem um monte de Uhum. coisa, um monte de coisa. O cirúrgico é ginecologia. Eu falei, não, mas ginecologia não gostei e tal, não sei o quê. E aí eu falei assim, gente, então eu vou para criança, vou fazer, então, sei lá, cirurgia pediátrica, né? Porque eu rodei na pediatria e eu vi assim aquelas crianças lá, né, vomitando e tal, diarreia, não sei o quê. Eu falei, não, clínica não dá, né? Aí eu já estava meio contaminada por essa minha amiga, minha melhor amiga de faculdade, e eu estava assim, Teu pai já assim, tava não, começando a ficar tenso, ela vai desistir de novo, pô. não, aí eu falei assim, não, eu vou fazer cirurgia. Aí a gente estudou junto, assim, eu falei, não, vou fazer uma coisa cirúrgica. Acho que cirurgia pediátrica para trabalhar com criança e tal, nananã. E aí eu passei lá para a UERJ, né, para Pedro Ernesto, e aí entrei, e aí no primeiro ano a gente roda, né, em todas as especialidades cirúrgicas. E aí fui lá, né, uro, ai meu Deus, uro, torácica, ai meu Deus, pediátrica, que fofo, que legal, pediátrica é bacana, né, criancinha muito fofa e tal, nananã. E aí rodei na plástica, né, que a gente também rodava. Eu falei, plástica é legal também, interessante, né, porque eu achava as cirurgias muito interessantes, né? E aí eu fiquei naquela dúvida, né? E agora? Eu vou fazer pediátrica ou vou fazer plástica? Aí eu falei, eu tava meio assim, né? Não Que ano que sei, eu você entra achei. pra fazer cirurgia, Clarice? Oi? Que ano que você entra pra fazer cirurgia? O Eu R1 fiz foi cirurgia quando? geral em 2005. Geral 2005. 2005, 2006. E E aí aí é que. eu fiz a prova para as duas coisas. Eu fiz prova para plástica e para cirurgia pediátrica. Mas assim, cirurgia pediátrica eu fiz para onde? Para o UFRJ. Eu fiz cirurgia pediátrica para o UFRJ e o resto eu fiz plástica. E aí, para onde eu passei? Para o UFRJ. Eu passei para o UFRJ, fiquei na fila de espera lá da plástica. Não, né? Tô lá esperando, vou entrar para o UFRJ. E aí eu entrei pro fundão, fiquei feliz que pela primeira vez eu estava lá de fato, né, no fundão e tal. Adorei, o serviço era ótimo, a chefe era ótima, era tudo assim, sabe, aquele serviço pequenininho, aí todos os staffs eram ex-residentes e tal, todo mundo se gostava, todo mundo se tratava bem, era super bacana, um ambiente bom. As cirurgias aqui eu fiquei meio assim, né? Tipo, né? Hérnia, fimose, e assim. Aí tinha algumas coisas assim, bem complexas, porque eles Uhum. faziam os tumores, né? Aquelas crianças com aquela barriga, que era um fígado gigante e tal. Tinha umas coisas mais complexas, mas o dia a dia era mais assim, hérnia, fimose e apendicite e tal. E aí eu tava ali, mas assim, eu estava ok, eu estava bem, assim, eu seguiria tranquilamente cirurgia pediátrica. Porque eu gostava muito das crianças. Eu chegava, eu comprava presente para levar para as crianças, né? Assim, tinha um menininho. Isso você morava com teus pais ainda. Eu morava com os meus pais. Tá. Tudo muito novo ainda. Eu senti. Minha mãe tinha muito aquela coisa de. Meu pai também, né? Eles tinham assim: você tem que estudar, e enquanto a gente puder te ajudar, você vai estudar. E assim, você vai trabalhar quando você precisar trabalhar. Sim, Então, sim, assim, eu sim. não tinha aquela coisa, eu não tive aquela infância sofrida que tive que, né, ir trabalhar e tal. Eu tive esse suporte, né, familiar, esse apoio muito grande.
E que eu realmente estava ali focada só na residência, né? Fazendo ali tudo ali para a residência. Mas minha mãe falava assim: minha filha, você vai gastar todo o dinheiro da sua bolsa de residência para comprar brinquedo para essas crianças. Porque, tadinho, tinha um paciente lá que, assim, deu um chabu lá na enfermaria porque a criança estava brincando com o siri dentro da enfermaria. Porque era uma criança, né, uma família humilde que morava perto de um mangue e o menino estava acostumado a brincar com o siri, né? E aí Uhum. ele pegou ali, porque tem ali perto, né? E aí o pai trouxe o siri para ele brincar. E aí eu fiquei assim, porque ele nunca tinha tido um brinquedo. E aquilo ali me marcou, assim, eu falei, ai, gente, coitado. No dia seguinte eu cheguei com um monte de brinquedinho, assim, pra ele, ficou todo feliz e tal. E aí minha mãe assim, minha filha, não dá pra você gastar todo o seu dinheiro com as crianças e tal. E nisso eu fui reclassificada pra plástica. E eu assim, não vou não, já tô bem aqui e tal. E aí uma amiga minha, né, uma grande amiga minha, que fez geral comigo, era a pessoa que estava na minha frente na fila. Eu falei, ela tá na minha frente, eu nem vou. E aí ela me ligou, Clarice, eu não vou. Vai, porque a vaga é sua. Mas eu tô aqui na pediátrica e tal. E aí ela mandou assim, tipo, não, cara, pô, pediátrica, você tem que ver se você vai gostar de fazer isso pra vida toda. Você queria tanto, assim, tava tanta na dúvida de plástica, pô, vai pra plástica, faz a plástica. Se você não gostar e achar que não é pediátrica, você volta para pediátrica. Uhum. Assim, você vai ter, é mais fácil você passar para pediátrica, na época era mais Uhum. fácil passar para pediátrica, e plástica é super concorrido, super difícil. E eu fiquei assim de sair da UFRJ de novo, né? E aí eu falei, quer saber? Vou. Aí foi super difícil para avisar para o chefe, né? Porque eles ficaram sem residente, né? Como eu saí, já não Uhum. tinha mais tempo de chamar, mas também não tinha ninguém na fila. Então eu estava bem tranquila, com a consciência tranquila, que eu não prejudiquei ninguém. E aí, quando eu fui para plástica, né, no primeiro dia, eu já estava, assim, eu entrei na cirurgia com R3, eu já entrei atrasada, né, cheguei ali, né, 2 meses depois, e aí era uma reconstrução de mama, um TRAN, né, que você pega o abdômen, sobe, faz a mama de um pedaço do abdômen, e eu olhei aquilo e falei assim, caraca, que maneiro, maneiríssimo! E aí foi o oposto, né, eu cheguei na plástica, eu achava as cirurgias assim, nossa, pegava aquele peito lá embaixo, no umbigo, botava aqui em cima. E eu fazia só ali com o próprio tecido. Eu falei assim, gente. Aí eu achava assim o oposto. As cirurgias eram o máximo. E as pacientes de estética, ali, de coisa assim, elas reclamavam mais. E eu assim, cara, mas o paciente pediátrico era mais legal, né? E aí eu falei assim, gente, mas é mais legal a cirurgia da cirurgia plástica, para mim, né? Óbvio, né? E aí eu fiquei naquela. E aí foi ter aula no curso, né? Aqui a regional do Rio de Janeiro, eles fazem um curso para formação, né? Para os voltados para os residentes. Eu fui lá, né? Porque era meio que obrigatório na época. E eu fui assistir o curso teórico e aí encontrei com um grande cirurgião, Dr. Ricardo Cruz, dando aula de crânio maxilofacial. Eu não conseguia nem falar aquilo direito na época. E eu lá, assim, assistindo às aulas, e ele muito eloquente, né, falando daquele jeito, assim, que cativava todo mundo. E aí ele começou a falar das aulas de criança, de malformação, e crianças com defeitos e tal. E aí eu olhando assim, falei, mas dá para trabalhar com criança na plástica? Eu falei, gente, é isso? Nossa, e assim, foi exatamente isso. Primeiro ano de residência, eu olhei e falei assim: gente, eu quero fazer o que esse homem faz. Olha que maravilha, que coisa incrível. As aulas dele incríveis. Eu falei assim: gente, um dia eu quero falar assim, quero dar aula assim e tal. E aí eu, desde o início, eu falei assim: eu vou fazer plástica pediátrica. Eu vou me especializar em criança, eu vou fazer crânio-facial com ele, e aí comecei, aí eu virei Ricardete, né? Eu ia em todos os cursos, samaritano, não sei o quê, nos congressos, eu fazia todos os cursos dele, eu ia em tudo, né? E aí depois eu fiz, aí terminei a plástica, eu fiz o fellow com ele, né, lá no INTO, e fiz crânio-facial, e ele sempre foi uma grande inspiração, né? Tanto na parte teórica, nas aulas, e o cuidado, a atenção com o paciente, toda aquela humanidade, né, que ele tinha, né, de pegar o paciente no trauma, né, desfigurado e resgatar aquela identidade, não só o rosto. Então, todo esse cuidado, toda essa coisa com o paciente era uma coisa assim, era incrível, né? E ele sabia que eu gostava de criança.
E o INTO era mais voltado para trauma, Sim. para né, sequelas de trauma, hospital ortopédico. Ele falou assim: ah, você tem que fazer congênita? E aí ele falou assim: ah, vai para São Paulo. Em São Paulo é super bom, super forte e tal. E tinha uma rixa muito grande, né? Rio, São Paulo, nessa parte de crânio, né? E os cirurgiões de São Paulo às vezes davam uma zoada no Ricardo, né? Que a estrutura lá estava melhor. O Ricardo até mandava alguns pacientes para lá, né? Aí eu fiquei assim, eu falei, ah, gente, mas eu não quero ir para São Paulo, porque eles vão ficar me zoando lá, né? Assim, eu cheguei a tentar fazer prova de residência para geral em São Paulo e eu sofri um certo bullying, né? Ah, você é da Uhum. onde? Do Rio. Você é da onde? Da UERJ. Ah, mas como é que você vai vir para São Paulo se aqui não tem praia? Eu fiquei assim, gente, como assim, né? Meu Deus do céu. Eu sofri um bullyingzinho assim e eu fiquei com um traumazinho de São Paulo. E aí eu falei assim, ai, gente, se é para fazer congênita, eu vou no berço da congênita, eu vou para a França, né? Eu vou para o Necker, berço da cirurgia crâniofacial. E aí o Ricardo me incentivou muito, né? Ah, tipo, ah, vai sim, vai ser bom para você. E nesse curso da sociedade, eles davam prêmios para os melhores alunos. Prêmio para R1, prêmio para R2 e prêmio para R3. E o prêmio do R3 era uma viagem para o exterior. Eu falei, ah, beleza, vou estudar para ganhar o prêmio, porque eles pagavam a passagem, davam uma ajuda de custo, e aí eu Uhum. ia poder ir para algum lugar, né? E aí meti as caras porque era sempre um determinado serviço que ganhava os 3 anos, né? R1, R2, R3. De todos, né? Todo ano era sempre um serviço específico que ganhava e não tinha vez para serviços normais, né? E aí eu falei, cara, eu vou ganhar, né? Não, não, eu vou. Aí uma colega minha de residência conseguiu tirar o segundo lugar no R1, uma coisa assim. Eu falei, ah, é possível uma pessoa, né, do meu serviço também ganhar. E aí eu fiquei lá, a gente estudava, a gente gravava as aulas, digitava as aulas para poder ir bem na prova, né, o conteúdo que caía e tal. E aí eu consegui ganhar o prêmio do R3. E aí eu falei, ah, beleza, vou para fora. Aí cheguei lá na sociedade e para onde vocês vão me mandar? E eles falaram assim, não, você que tem que escolher, você que tem que se virar para conseguir o lugar, né, para você. E eu falei, tipo, aí eu fiquei assim, não. E aí eu fui, ah, beleza, vou fazer crânio. Ah, e aí vou para um lugar de crânio, né? E aí fiquei assim procurando na internet. Isso eu conto para os residentes, porque às vezes eles ficam meio perdidos também, sem saber Sim, para onde lógico. ir. E eu falo para eles, cara, eu meti as caras, comecei lá, né? Google, né? Tipo, Fellow, Craniofacial Fellow, aonde tem, né? Aí vi Toronto, vi na Austrália. Aí mandava e-mail na cara de pau, assim, oi, ganhei um prêmio aqui, quero ir para aí. Aí, assim, alguns lugares não respondiam, alguns lugares respondiam meio ah, aqui você não vai encostar em ninguém, não vai fazer nada, você vai ficar de longe, tem que mandar 500 exames, hepatite, tuberculose, não sei o que, Uhum. eles acham que você está na selva, né? E aí um colega, né, que foi fazer, eu estava fazendo crânio, e ele foi fazer, tipo, ah, vou ver nariz em Dallas, né, que era uma moda aí ver nariz em Dallas. E, inclusive, ele era homônimo, né, ele se chamava Ricardo Cruz. E é residente, né? E aí ele foi e ele me mandou mensagem: ah, eu sei que você está procurando um lugar para ir. E aí eu fui visitar um cirurgião aqui um dia que não era o meu staff estava de folga, e aí ele me Uhum. indicou para esse lugar. Eu acho que você vai adorar, porque você gosta de criança, o cara só faz criança. Sim, tá, beleza. Ele me passou o nome, peguei, né, o site do cara, peguei o e-mail, não sabia quem ele era, porque eu estava focando Uhum. mais assim para Estados, para Europa e tal, né, Canadá, Estados Unidos é enorme. Eu falei, ah, não sei, né? E aí ele me deu a referência, aí eu vi o cara, assim, o currículo, as coisas que ele fazia, eu falei, nossa, legal. Aí escrevi pro cara. A mesma história, né? Oi, tudo bem? Acabei de me formar, eu sou, não sei o quê, crânio facial, e acabei de me formar, eu ganhei um prêmio, eu tenho que ir para algum lugar, eu gostaria muito de visitar você e tal. Aí o cara falou assim, ah, ok. Aí eu falei assim, oi, ok. Aí ele, me manda o currículo, né, para saber que você pelo menos é médica, né, e tal. Me manda seu currículo e quando é que você quer vir. E nisso eu estava mandando para vários lugares, né, porque era teoricamente um período de 3 meses, né. E aí muita negativa, né, assim, Austrália ruim, resposta ruim, né? Toronto, resposta ruim. Eu tinha me inscrito num fellow oficial que eu descobri que existia, né? Nessas pesquisas do Google lá na Holanda. E aí
né, não tinha saído ainda. Aí eu, né, fiquei assim, aí um cirurgião mais velho, né, o chefe do serviço na época, que fazia do serviço de fissurados, ele falou para mim, ah, por que você não vai ver o Summerless lá em Londres? Ele é referência em fissurado. Eu falei, ah, legal, vamos lá então. Aí eu comecei a mandar, assim, disparando, assim, pá, 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 pá. Aí eu peguei o Summerless, escrevi para ele a mesma coisa, oi, tudo bem, ganhei um prêmio, quero ir para aí e tal, não sei o quê. E aí ele falou assim, ah, eu tô aposentado. Eu vou lá extraoficialmente, mas eu vou te passar o e-mail do chefe do serviço, você escreve para ele. Aí eu mandei, e aí, em resumo, todo mundo me respondeu ao mesmo tempo. Só que eu já tinha aceitado, assim, o americano já tinha me aceitado, então eu já tinha planejado para ir para lá. E eu falei assim: ah, legal, depois de lá eu vou para Londres e vou ver o Summerland, que é a referência. Ok, era 3, virou 6. E aí, quando eu já estava, assim, há uma semana de ir para Dallas, o cara da Holanda me escreveu: ah, tivemos uma desistência, você era a primeira na nossa lista de espera, você pode vir para cá. Eu falei: então, mas eu tô indo para os Estados Unidos agora. E aí era para eu ir assim, em agosto, eu estava indo em julho para os Estados Unidos. Eu falei: não, menor condição. Eu falei pro cara que eu ia ficar 3 meses lá, não posso chegar agora e ficar uma semana, né? Aí eu adiei um pouco o início, né, da Holanda. E aí aqueles 3 meses que tinham virado 6 viraram 9. E aí eu indo para isso tudo, o doutor Ricardo falou assim: não, você tem que ir para Paris, era o seu sonho, você falou que você queria ir para o berço da crâniofacial. Aí eu falei: ah, mas eu já tentei contato em Paris e não consegui, porque não me responderam. Eu vou falar com o Eric Arnaud para ele te receber. E aí ele falou com o cara, e o cara assim: não, ela pode vir quando ela quiser. Aí eu assim, ai meu Deus. Aí eu assim, ai meu Ganharam Deus. 12. Aí eu falei assim, ai Jesus. E aí eu fui fazendo isso, assim, eu saí de Dallas no verão, foi assim, um estágio Calma, não, mas maravilhoso. peraí, mas peraí. O prêmio era para 3 meses. Não, Teus pais depois te eu tive ajudaram que no me resto, né, bancar. pô? Não, depois eu tive que me bancar. Na Ah, verdade, o bom, prêmio pô. não me bancava totalmente durante os 3 meses. Eu descobri que era, na verdade, uma passagem, que era ótimo, e US$ 1.500. Eu falei: não dá para viver 3 meses nos Estados Unidos só com US$ 1.500. Mas assim, eu fui na. Assim, as pessoas ficam perguntando assim: ah, como é que você ficou tanto tempo fora e tal? Foi, filha de papai, não sei o quê. É óbvio que eu tive o suporte, né, Aham. da minha mãe. Nessa época, meu pai já havia falecido. Ele faleceu no meio da plástica, né? No meio da plástica, inclusive, assim, no meio para o final da plástica, né? Eu quase perdi o prêmio, porque eu ia perder a prova no curso integrado, e se você perdesse uma prova, você já automaticamente não concorreria ao prêmio, né? E aí ele faleceu, e aí, assim, tipo, numa segunda, a prova era na quarta. Aí eu falei: cara, não vou, né? Não vou e tal. Eu falei: pô, vou perder o prêmio, cara. Eu era a primeira colocada, né? Eu falei: vou perder o prêmio. Eu falei: quer saber? Eu vou sem estudar, só para marcar, né? Aí foi a pior Mas, prova, mas vamos esse, lá. e esse momento você estava preparado ou foi a perda súbita dele? Não, ele já tinha enfisema, ele já tinha um quadro mais crítico, né, que foi se agravando. Ele depois teve uma queda em casa, uma fratura de fêmur, e aí foi realmente descendo a ladeira depois disso. Então a gente já estava acompanhando, não foi uma coisa assim repentina, mas foi, né, na véspera Lógico, da lógico. prova. Eu fui fazer meio de, assim, só para constar, consegui tirar 5 nessa prova, mas aí consegui ainda assim ganhar o prêmio. Mas a minha mãe me falou assim: não, pode ir, minha filha, vai. E aí, assim, o meu pai tinha falecido, eu tinha ganho um dinheirinho, né, de Uhum. herança, que não era nada absurdo. E aí eu comprei um carro, né, aquele jovem, totalmente, né, sem noção, né, assim, eu tava na faculdade, vou comprar um carro, né, vou trocar meu carro, troquei o carro, gastei mais da metade do dinheiro, e aí saíram os estágios depois, eu falei: ai, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Eu tenho mais nada, eu tenho muito pouco agora. Mas eu fui num esquema, assim, frugal total, né, eu ia comer no Você não vendeu o hospital. carro, não, poxa? Eu não vendi o carro, porque tinha acabado de comprar, né? Assim, tipo, tava novinho. Aí eu falei: pô, vou perder 20%, né? Tipo, eu deixei com meu irmão. Eu falei: vai usando aí enquanto eu estiver fora e tal. Eu fiquei com pena, né, de vender. E aí eu fui, assim, totalmente frugal, assim, eu comia literalmente, assim, eu fazia tudo. Aí eu comprava, assim, pão, né? Aí eu fui mais. Aí eu falei: não, vou.
fazer uma coisa mais, né? E a comida do hospital era maravilhosa, então eu almoçava bem, a beça, depois de noite fazia só um lanchinho, tomava um leite, uma coisa assim, né? Assim, foi muito bom o estágio, assim, foi, assim, eu aprendi tudo de crânioestenose, tudo, o cara fazia, assim, 2 crânioestenoses numa manhã, eu falei, gente, no Brasil já demora um dia inteiro para fazer essa cirurgia, o cara faz uma de 7 às 9h30 e outra de 10 às meio-dia e meia, eu falei, assim, totalmente fora da curva, todo dia. Eu falei, gente, não é possível, né? Sim, o cara já, né, cabeça branca, herdou um centro de referência, o cara era muito bom, ele é muito bom, uma pessoa muito legal. Eu ficava no consultório, ele ficava dando dicas de consultório, de clínica privada. Eu nem sonhava em ter clínica privada, tinha acabado a residência, né? E aí eu tive que falar para ele, Peraí, isso aí qual então, deles? esse em Dallas, né? Foi o Tá, de Feral, Dallas. Uhum. né? Eu fiquei lá Que, com o vo- que Feral. você que nem tava na tua conta e valeu a pena pra caramba. Valeu a pena pra caramba, porque foi esse amigo meu, homônimo, né, do Ricardo, né, o Ricardo Cruz, que falou comigo que o cara era muito legal e que o cara operava pra caramba. E aí eu acreditei, né, assim, acreditei. Depois eu vi que, né, o currículo, vi o Porque site. pelo que eu entendi, o que você queria mesmo era ir pra Inglaterra e ir pra Holanda, né? Isso, eu tinha me inscrito no da Holanda, né, e estava na expectativa. E aí não tinha passado, o outro não tinha respondido, ele me respondeu, e aí quando eu estava já indo, os outros todos responderam, né? Entendi. E aí eu fui assim, voltei para o Brasil para trocar a mala de verão para mala de inverno, né? E fui E parar na e Holanda. você conseguiu pegar um pouquinho de cada um? Como é que foi? Ou teve um que É, fez mais diferença mesmo? eu encolhi um pouco de Dallas e encolhi o da Holanda, porque era para ficar 3 meses na Holanda e 3 meses na Suíça. E aí eu fiquei 1 mês e meio na Holanda. Eu encurtei o da Holanda e aí depois eu fui para a Suíça, que fazia parte do fellow deles, né? É uma parte de Entendi. estética também. E aí, assim, depois eu emendei e fui para Londres, porque aí assim, aí eu falei para ele, então, eu ia para ir, né, em outubro, mas aí agora eu vou para Holanda, e aí será que eu posso ir só em dezembro? E aí, assim, eu fui tipo empurrando as coisas, né? E o Ricardo querendo que eu fosse para Pra Paris. Eu falei, Paris. não, cara, não dá, é muita coisa, é muito tempo. E ele assim, não, não, inadmissível. Eu faço o quê? Não, você tem que ir, você tem que ir. Pô, vai ser muito bom para você e tal. E aí, quando o Eric Carnot responde assim, não, ela pode vir a hora que ela quiser. Eu falei, ai, gente, vou ter que ir, né? Tipo, E vou ter que valeu a pena? emendar, né? E valeu a pena ir pra Paris? Valeu muito a pena, valeu muito a pena. Sim, eu gostei de todos os lugares. Em Londres valeu muito a pena também pelo fato de ser um hospital pediátrico gigante, o maior hospital pediátrico, né, da Inglaterra, e com todas as especialidades. E aí eu fui para ver fissurado, mas só tinha fissurado 2 vezes na semana. E o Summerled, que estava aposentado, ele operava aos sábados. Então, aos sábados eu ia para o hospital, passava o dia inteiro no hospital. Ele fazia 4 cirurgias de uma vez só, de uma ONG venezuelana, sei lá, era uma coisa assim meio que ele fazia, uma coisa meio humanitária, né, e tal. E aí eu vi ele operando com microscópio, super legal fazer fissurado com microscópio, foi uma experiência super bacana. E aí o que eu gostava também é que assim, eu ficava piruando entre os outros serviços, porque aí tinha lá 2 dias de centro cirúrgico, um dia de ambulatório, de tarde não tinha, aí eu ia lá para crânio facial, aí eu ia para buco, aí eu ia para mão, eu ia para as outras especialidades, era tudo criança, né? Então eu tava assim no paraíso, né? Assim, Não, mas peraí, nossa. Clarice, essa tua história tá muito bonita. Você só tá contando coisa boa. Conta a desgraça aí dessa tua viagem. Nada, não deu nada errado, pô. Tudo encaixou Não, maravilhosamente bem. deu errado uma coisa que deu errado, que eu pulei, né? Fiz aquele forward. Quando eu estava na Suíça, era para eu ficar 3 meses. Só que eu tinha que pedir um visto para poder ficar lá esse período. E aí eu pedi, eu já estava indo para os Estados Unidos, não dava tempo. Eu pedi o visto aqui no Brasil e fui para os Estados Unidos. E quando eu Uhum. voltei dos Estados Unidos, eu já fui direto para a Holanda. E na Holanda eu ganhei aquele visto Schengen de estudante, que era por 3 meses. E aí eu precisava que o meu visto da Suíça saísse, só que eu não estava no Brasil, eu já estava fora.
E aí o que aconteceu? Foi chegando perto da data do meu visto da Holanda, né? Que era 3 meses, estava chegando perto de vencer e nada do meu visto da Suíça sair. E aí eu falei com o dono da clínica lá onde eu estava, eu falei, olha, eu tô com problema com visto, porque o meu visto vai vencer, o que eu tenho vai vencer, e eu não tive resposta do visto de vocês. E aí eu tô assim, não, tô meio assim, eu também não estava muito animada de continuar lá, porque era mais estética, era lindo, maravilhoso, a clínica, alto padrão, high ticket e tal, né, pacientes Uhum. internacionais, lá, 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 mas era estética, né, e aí eu tinha ido para ver reparadora, para fazer crânio facial, para ver criança, e aí eu virei para ele e falei, olha, eu vou lá na Polícia Federal, lá na polícia, para ver se eles liberam o meu visto. E aí, quando aí eu perguntei para ele se ele não poderia me ajudar e tal. Na época, ele falou assim: não, você pode ir sozinha. Era até em outra cidade, eu estava em Montreux, eu acho que era em Lausanne, eu tinha que pegar trem e tal. Eu falei: ah, beleza, vou sozinha. E aí cheguei lá e fui falando, né? Ah, então, eu pedi um visto e o visto não saiu, eu queria saber como é que eu permaneço aqui. E aí o cara foi extremamente grosseiro comigo, né? O cara da polícia, assim: o que você está fazendo aqui sem visto? Eu fiquei assim, ué. Eu estou aqui estudando. Eu tenho um visto aqui, ó. Eu mostrei, né, o Uhum. Schengen e tal. Eu tenho. Ele está vencendo. Mas você não podia estar aqui sem visto e não sei o quê. E aí ele foi tão estúpido, assim, foi muito grosseiro, começou a gritar comigo. Eu olhei para ele, eu falei assim, olha só, você não podia estar aqui. Eu falei, não, eu posso estar aqui até como turista, né? Porque o Brasil tem acordo Uhum. de permanência de turista, eu poderia ficar aqui, né, como turista, mas eu já tô no espaço Schengen, né, lá daquela, né, dos 3 meses, eu vim, e eu vim aqui para estudar. Eu sou médica, eu tô aqui para fazer para fazer um fellow, fazer uma coisa. Eu não preciso ser tratada dessa forma. Você pode cancelar o meu pedido de visto, que agora quem não quer ficar aqui sou eu. E aí, quando eu mandei isso, assim, aí eu estava tentando falar em francês para tentar. Eu não falava, né? Mas eu estava tentando enrolar em francês. Quando o cara Uhum. mandou na grosseria, eu mandei logo no inglês mesmo. Ah, cancela que quem não quer ficar aqui sou eu. E Uhum. aí eu virei pro chefe lá, voltei e falei: olha, eu fui muito maltratada na polícia, e eu, assim, eu pedi para cancelar porque eu não vou ficar aqui de forma ilegal e eu vou para longe porque eu já tenho um fellow lá. Aí eu tive que escrever para eles, adianta um pouquinho, porque eu achei que eu ia, né, vai um pouquinho. E aí o cara, depois que aconteceu isso, ele, mas eu podia ter te ajudado, eu podia ter falado, mano, mas eu pedi ajuda pro senhor e o senhor disse que era para me Uhum. virar sozinho, porque eles são muito assim, né? Não, você tem que se virar sozinho e tal, né? Eles são muito. E aí, quando ele viu que deu M, né, assim, que não ia rolar, eu falei, cara, eu vou embora, infelizmente, e tal. E aí eu não tinha onde ficar, porque eu achei que eu ainda tinha mais um mês pela frente. E assim, todos os lugares tinha também teve isso, né? Na Holanda eles davam uma ajuda de custo na estadia, eles orientavam, eles davam lá os locais que eles Uhum. subsidiavam. Uhum. E Uhum. na Suíça também tinha a estadia ali, que era tipo uma casa em frente à clínica, né? Era assim, era meio perrenguinho, né? Que a gente pula os perrengues, era forwards e pula os perrengues, mas assim, era uma casa que eles alugaram para o protético ficar lá fazendo as porcelanas nos dentes, porque era clínica de estética de tudo, né? E aí a sala da casa, lá do apartamento, era um laboratório de protético, e aí tinha uma dependênciazinha, um quartinho com um Uhum. banheirinho microscópico, e aí assim, tipo, fica aqui, né? Tipo, fica aqui, nada glamuroso, né? Você mora na Suíça de uma forma nada glamurosa, né? E que era muito prático para eles, porque aí eles queriam que eu estivesse na clínica às 7 horas da manhã e passasse visita em todo mundo. Eu falei, gente, mas eu vim aqui para estudar, eu não vim aqui para trabalhar, né? E para Sim, sim. ser, né, mão de obra. E aí eles queriam que eu ficasse finais de semana passando visita e tal. Eu falei, não. Resumindo, não é só aqui que acontece isso. Não, aí eu falei assim, não, então, eu vou, final de semana eu vou passear. Minha mãe foi lá me visitar, quando eu estava na Suíça, ela foi com uma prima minha, Mas e peraí, foi vocês não ótimo. compartilharam o quartinho, não, né, poxa? Não, aí elas ficaram no hotel. Elas ficaram Aí você assim, tipo, fugiu elas do ficavam na quartinho, mesma cidade pô. que eu, e aí durante a semana que eu tava lá na clínica, elas ficavam passeando, e aí no final de semana eu ia passear com elas, assim, foi ótimo, foi muito bom. E foi uma prima que, assim, foi assim, o universo que me trouxe, assim,
era filha de um primo da minha mãe, que teve lá, né, uma questão aí, né, de estética e tal, e eu tinha ajudado, eu tinha colocado mento e tal, feito nariz, e aí ela tinha assim, ai, ficou super feliz, né, de ter me encontrado, tinha perdido a mãe, e aí assim, ai, que bom que tem uma prima e tal, né, e aí ela foi lá me visitar, e depois, com o tempo, ela acabou falecendo, ela teve um câncer muito grave, né? Um câncer de pâncreas, assim. Quando ela me mandou e-mail dizendo que estava com diagnóstico, já estava com metástase, né? E assim, foi uma questão de meses, né? E aí, assim, eu tenho essa lembrança, assim, cara, foi uma prima, assim, que foi muito querida e que foi lá me visitar na Suíça. E aí foi isso, foi assim, a gente não conta essas partes, né, de quererem que você vá passar visita e te darem um quartinho ali, né, ruinzinho e, né, não sei o que e tal. Mas assim, eles gostaram muito do. Mas é muito importante, claro, contar essas coisas, porque isso é a realidade. Eu acho que hoje a gente vive muito num glamour instagramável, né? E as pessoas É, acham que o que você conquistou é fácil, né? não, e as pessoas acham assim, eu fiz até uma apresentação esse ano, né, no congresso para residente, falando sobre experiência internacional, sobre fellow internacional, né, como ir, Legal. para onde ir e tal. E aí eu fui falando as partes boas, né? E aí, obviamente, no final, né, a moderadora disse, não, mas como é que você se sustentou esse tempo todo? Como é que foi? Tipo assim, tudo lindo, maravilhoso. E eu falei, não, então, as partes ruins a gente, né? E aí eu falei, ó, eu ficava no alojamento da clínica, ficava na parte lá no estúdio subsidiado pelo programa. Uhum, uhum, O uhum. único que eu fiquei mesmo assim por conta mesmo foi nos Estados Unidos, que eu peguei um hotel que era perto do hospital e aí tinha o transporte gratuito. Assim, tinha um carrinho do hospital, do hotel que levava para o hospital e buscava, então eu economizava no deslocamento. Tudo fazia uma coisa continha, sabe? Para caber dentro, né, do que tinha sobrado, né, do dinheiro do meu pai. E aí era tudo assim, perrengue total, assim, amarradona, né? Tá, e a grande Shopping. dúvida agora, e aí como é que volta para o Brasil tendo essa experiência aí megalomaníaca aí de mundo inteiro, cheio de conhecimento, se sentindo a rainha da cocada preta, e aí, volta para o Brasil como? Aí você volta para o Brasil depois de você conhecer os melhores cirurgiões da sua área, das melhores coisas do mundo, inclusive Paris. Em Paris eu ainda né, consegui conhecer a Firman, que era referência em orelha, que também nunca foi uma coisa que eu, né, tinha desejo e queria muito fazer, mas as minhas amigas em Londres falaram, não, você vai para Paris, você vai conhecer a Firman, lógico, né? E aí fui também e acabei me apaixonando por orelha e reconstrução de orelha graças a isso. Olha como as coisas vão acontecendo e vão, né, A casa não criando existe. os elos. E aí eu voltei para o Brasil, caraca, fui nos melhores lugares, nos melhores centros, nos melhores cirurgiões, conhecimento pra caramba, artigo pra caramba, estudei pra caramba. E as pessoas achavam também essa ilusão, né? Até essa minha amiga que me fez fazer pós, assim, tu viajou e passeou, né? E não sei o que. Eu falei, cara, não, eu sempre fui muito nerd, né? Então, assim, eu ficava no hospital de 6h30, 7 da noite. Eu saía, assim, óbvio, no final de semana você tem um refresco, mas em Londres não, que eu ia sábado para ver cirurgias no sábado. Mas, assim, eu ficava no hospital o dia inteiro, porque eu adorava. Eu falei, cara, eu queria aprender o máximo do máximo do máximo. Eu anotava tudo. Eu tenho um caderninho de cada lugar, um caderninho dos Estados Unidos, um caderninho da Holanda, um caderninho de Londres, um caderninho de Paris. Eu anotava, eu fazia desenho, eu ficava desenhando, eu botava a hora que começava a cirurgia, a hora que terminava. E eu falei, cara, super. E aí você volta para o Brasil. Enquanto eu estava lá em Londres, eu recebi duas propostas aqui no Brasil de contratos, né? Para o Loreto, que é o Hospital de Fissurado, e para o CETAC, que é o Centro Uhum. de Tratamento de Fissurados também. E foi engraçado porque eu estava assim, quase terminando Londres e ia para Paris. Eu falei, beleza, vou voltar, vou ter emprego garantido, né? E aí eu falei com o Ricardo, né? Ricardo, pô, me ofereceram aqui, esse contrato ali e tal. E ele fazia, não, você não vai fazer isso, você não vai deixar de ir para Paris. Eu falei, mas doutor Ricardo, é um emprego, mas isso é um contrato, não é nem concurso público. Isso aí, contrato acaba. Não, você não vai perder essa experiência, você já está aí, você vai e tal. E aí eu falei com o chefe do CETAC, o doutor Henrique Sintra, e falei com ele, falei,
então, né, me ofereceram um contrato aí, eu tô em Londres, indo para Paris e tal, tô assim de perder, eu tô avaliando voltar pro Brasil. E aí ele virou para mim e falou também a mesma coisa, assim, não, você não vai voltar. Ah, legal. E aí, assim, duas pessoas super experientes, né, cada um na sua área, né, em fissurado, em crânio, e os dois falaram assim, não, você não vai voltar. Aí eu não voltei. E aí, quando eu voltei, o que aconteceu? Não tinha mais vaga. Já tinha, o contrato já tinha sido ocupado. E aí eu fiquei como? Fiquei Fiquei mal, fiquei assim, voltei sem emprego. Sem emprego, né? Sem, Tá, sem mas ter aí fala a onde verdade. aplicar. Mas aí você ficou revoltada na época com os dois. Aí Não, sempre eu não bota a fiquei culpa em alguém, pô. revoltada. Mas assim, eu vou confessar que bateu um certo arrependimento. Assim, eu chorei algumas vezes com a minha mãe. Assim, tipo assim, pô, mãe, eu fiz um investimento tão grande de tempo, né, emocional, me afastei, poxa, né, me dediquei, aprendi muito e eu não tenho onde aplicar. Eu não tenho, porque as coisas que eu gostava e que eu estudei, elas eram muito específicas. Se você não está num grande centro, não aparecia no consultório, né? Assim, né? Uhum, uhum. Da noite para o dia. E eu falei, eu tinha que estar nesses centros para poder fazer essas cirurgias complexas. E aí, assim, eu fiquei amargando, assim, uns 6 meses. Uns 6 meses. Aí me chamaram de. Acabou, né? Eu acho que acabou o contrato da pessoa, e aí me chamaram de novo lá pro CETAC. Aí eu já fiquei assim, ai, graças a Deus, estou em algum lugar, estou em algum centro. E foi super legal, porque eu tinha acabado de voltar, estava tudo fresco, aí eu fui falando, ah, isso é melhor, faz assim, faz assado, não sei o quê, olha, o ponto é assim, o ponto é assado, não sei o quê, faz retalho de Mas houve gômea. aí esses 6 meses de sofrimento. Foram 6 meses de sofrimento. E eu fiz muita acupuntura, porque durante a residência de plástica eu ainda estudei medicina tradicional chinesa e acupuntura, porque eu sempre fui apaixonada por coisas orientais e alternativas. E o meu pai gostava muito de acupuntura, de ser tratado com acupuntura. E eu queria aprender acupuntura para poder tratar ele, né? Já tinha enfisema grave, ele já estava mais paradinho, né? Depois da fratura ele ficou acamado. Então, assim, eu fui estudar acupuntura para poder fazer acupuntura no meu pai, que eu sabia que ele gostava. Depois foi uma frustração, né? Porque eu botava a agulha e dava um berro, ah, eu quero fazer isso. Eu falei, ah, ele gostava quando ele era novo, né? Ele ia lá no japonês, que fazia só quando o sol, enquanto o sol estava nascendo. E aí, quando eu fui fazer, ele meio que não gostou muito, acabou que, mas assim, eu fiz, estudei, gostei, acho muito interessante, uso muitas coisas de dietética para os pacientes de cirurgia, né, pós-operatório, e aí, assim, quando eu voltei não tinha nada, eu fiquei lá fazendo uma acupuntura, né, a parentes, amigos e, né, coisa, né, a minha mãe tinha montado um consultório para mim, e aí eu fiquei lá, né? Ela, não, minha filha, você tem que ir pro consultório e ficar sentada lá esperando para as pessoas ligarem. É aquela coisa, né? Assim, né? A mãe que também nunca foi médica. Né? E eu assim, não, então, mãe, as coisas não são assim, as coisas dos pacientes não surgem, né? Não tinha essa coisa tanto de internet, de como é hoje em dia, né? E aí eu fui lá ver os cursos do Ricardo, voltei a ser Ricardete, né? Samaritano, não sei o que e tal. Ia lá pro curso, encontrei um colega meu que tinha sido o meu R+ em geral e meu R- em plástica, porque ele foi trabalhar e tal. E ele assim, eu falei, e aí, como é que foi e tal? Você tá, né, estamos aí e tal. Né? Aí ele, eu tô precisando de auxiliar, o que que você acha e tal? Eu falei, beleza, vamos fazer uma coisa cirúrgica, vamos operar, né, e tal. Ele fazia pós-bariátrico, né, e eu falei, beleza, tamo aí, né, isso aí, preciso ganhar dinheiro de alguma forma, né, tem que recompor, né, aí meu gasto, né, e aí fiquei nisso, eu fiquei fazendo acupuntura e auxiliando pós-bariátrica, e auxiliei bastante tempo, muito, depois auxiliei a esposa dele, que foi minha R- também, e ficamos anos aí nessa, né, até eu conseguir realmente ficar só no meu. E aí foi isso, fiquei nesse período E aí. outra coisa, desculpa te cortar. Você, tua mãe e família, vocês têm alguma espiritualidade ou religiosidade? Somos católicos, né? Aham. Minha mãe, assim, daquela de rezar terço e ver a missa, né? Ela ia presencialmente, agora já com mais idade, ela vê na televisão, vai rezando o terço. Muito religiosa. Meus avós maternos eram muito religiosos. Você Ah, não. oi? Você não tanto.
Não, então, a gente tinha, né, na escola, bastante, né, primeira Tô comunhão. pensando conectando com esse momento aí que você volta, a rainha da cocada preta, e tem que ter aí um banho de humildade, pô. Não, pois é, foi, mas nada é por acaso, né? Nada é por acaso. E, assim, eu tenho certeza que eu fui muito guiada nessas escolhas e nesses lugares, assim, tipo, não foi assim uma coisa que, tipo, foi muita coisa assim, foi aparecendo, foi caindo, as pessoas foram me indicando pessoas e lugares para eu ir, que, assim, tipo, para mim foi Deus que botou ali no meu, assim, vai para esse Uhum. lugar, vai para aquele, vai lá. E apesar dos contratempos, as coisas foram fluindo e foram acontecendo. Mas assim, eu nunca fui assim aquela fervorosa de ir à missa todo Uhum. domingo. Mas eu sempre fui muito assim de acreditar muito e contar com o rezo todo dia, rezo meus filhos, faço oração antes de começar a cirurgia para que corra tudo bem. Eu sempre brinco, né, que lá no Hospital Nossa Senhora do Loreto, aí eu peço ajuda à Nossa Senhora do Loreto. E quando as Uhum. coisas estão ruins lá, o palato não está andando, assim, ai, Nossa Senhora do Loreto, vem aqui me ajudar e tal. E realmente as coisas fluem melhor. Então eu tenho essa coisa de ter essa presença ali. Às vezes eu sinto que algumas cirurgias fluem de um jeito diferente. E aí, quando eu chego assim, a mãe, eu rezei a cirurgia inteira. Eu falei, fez toda a diferença. As coisas fluem, a mão vai, assim, e às vezes eu falo assim, cara, não sou eu nem que estou operando aqui, né? Alguém está operando com a minha mão. Eu tenho essa sensação de vez em quando, Uhum. sei que não, que assim, existe sim algo a mais, mas eu fico brincando assim, que eu sou aquela católica apostólica baiana, né? Que acredita um pouco de tudo. Li muito espiritismo, né? Meu marido é espírita, a família dele é espírita. Eu li muito li o livro dos Espíritos inteiro, do início ao fim, achei assim tudo muito com muito sentido, acredito em reencarnação. Então assim, eu acredito em algumas coisas que não são, né, de catolicismo. Então assim, eu tenho uma visão mais eclética, assim, eu gosto de outras coisas, eu acredito nessas questões karma, né? Assim, cheguei a estudar um pouquinho de budismo, mas aí já falei, não, aí já tá demais para mim. Mas sim, eu acredito que tenha, sim, sempre uma influência, e assim, isso para cuidar de criança, né? Assim, a criança que nasceu com uma malformação, se você não, né, não tiver ali, né, esse acolhimento e a oração e a palavra e essa parte espiritual ajuda muito. Ajuda muito. As mães, elas têm o Mas espera que apoio, né? agora eu te acelerei. Que momento em que você se conecta mesmo com as crianças e que você começa a encontrar o teu lugar no mundo dentro dessa volta aí pro Brasil. Normalmente tem aquele turning point, né? Tem aquela virada que você fala, putz, agora eu tô fazendo o que eu quero para eu fazer. Então, quando eu fui contratada no CETAC, Quando você é né? contratado, quando você entra, você já começa a meter a mão e falar, Eu já putz. entro assim, ó, é assim, vamos lá e tal. Obviamente, você não tem tanta mão, você tem E o muita serviço estava teoria, mas não tem estruturado já tanta para mão. você? Oi? O serviço já estava estruturado para você ou você precisou reformular o Não, serviço? o serviço já funcionava, já existia, né? O chefe era o doutor Henrique Sintra, já tudo ali, né, montado. Eu entrei no serviço, eu Legal. fui agreguei um valor ali naquele momento. Fiz cirurgia de hipertelorismo, cirurgia complexa, comecei a fazer cirurgia craniana. E aí depois teve o concurso público da prefeitura com vaga para o Loreto, que era também o outro centro de fissurados. Olha, beleza, vou ficar com os fissurados, né? Criança, né? E aí fui pro E você fica Loreto, nos dois? fiquei nos dois. E aí fui assim, eu cheguei no Loreto, eu já estava no CETAC, já estava pegando mão ali de fissurado. Eu cheguei no Loreto e eu falei assim: eu quero uma sala para mim. Eu cheguei no primeiro e falei assim: oi, eu quero uma sala para mim. Virei pro chefe, eu quero. Não, mas você fica aqui vendo para aprender. Eu falei: não, não preciso ver, eu quero fazer, eu não quero ver. Eu já vi muito, vi um ano inteiro, pelo amor de Deus, eu quero fazer. E aí o chefe ficou assim, aí me assim: mas eu opero terça e quinta. Aí eu falei: me dá uma sala na quinta. Não, mas é meu dia de cirurgia. Eu falei: mas você já opera, né? Na Uhum. segunda, na terça, na quinta, me dá um dia da sua sala, né? E aí ele se organizou, me deu a sala.
E eu comecei, obviamente, assim, aí a parte que a gente não conta, né? Que é, a gente depois faz um forward, né? Obviamente, eu comecei operando bem devagarzinho, eu Sim, lógico. levava a figura com a técnica, né, colada no monitor da anestesia, eu ficava olhando os pontos para fazer a marcação dos pontos ali bonitinho. Aí, às vezes, eu demorava 2 horas para fazer um lábio, 3 horas para fazer um lábio bilateral. Aí as anestesistas ficavam em pânico. Ai, meu Deus, ela não sabe operar. Eu falei, não, eu sei, mas eu tô ainda no meu início da minha curva, né? Porque cirurgia é uma curva longa, né? Sim, lógico. De aprendizado. E aí tem esse lado ali de você estar tá começando, mas assim, eu ficava em flow, sabe? Eu olhava assim, era aquele quebra-cabeças 1.000 peças, né? Pequenininhas. E aí você tinha que fazer aquilo ali ficar perfeito. E assim, eu sempre fui muito perfeccionista, então fazer aquele lábio do bebezinho pequenininho para ficar lindo, maravilhoso e tal. E eu ficava assim para ficar perfeito, né? Tinha que ficar perfeito. E aí assim, eu fui fazendo os casos. No início, as mães tinham um pouco de resistência, né? Porque eu era ainda jovem, né? Tinha 30 e poucos anos. E aí elas olhavam para mim assim: mas você que vai operar meu filho? Mas você é muito nova. Você já é formada? Aí eu assim: não, então, eu sou formada, eu já fiz crâniofacial, já fui para fora, eu acompanhei centro e tal, não sei o quê. E aí você tinha que ficar falando, né? E aí eu desenhava as técnicas, falei, a mãe assim. Nossa, você sabe bastante, né? Você parece tão nova. Eu achei que você era acadêmica. Aí eu assim, ai, gente, meu Deus do céu. Então, assim, demora um tempo para você ganhar confiança, né? Depois de um Essa ano. época você achava isso ruim, né? Nessa época eu achava isso ruim, hoje eu iria achar ótimo, né? Assim, hoje em dia ninguém mais pergunta se eu sou formada. Tem, as pessoas já vêm assim, é formada, né? E aí foi isso, assim, eu fui me encontrando com os fissurados, e aí em 2015, isso foi 2013, né, que eu comecei, em 2015 aconteceu uma coisa super bacana, né, foi inaugurado o Instituto Estadual do Cérebro, e o chefe da neurocirurgia pediátrica, ele convidou o doutor Ricardo Cruz para ir para lá, óbvio, né, referência no Rio de Janeiro, né, de crânio facial, e o doutor Ricardo não quis, assim, ele educadamente, né, falou assim, eu já estou no INSS, já estou no consultório, não tem tempo para ter mais um, né, vínculo, e aí ele me indicou. E aí ele falou assim, não, Legal. mas olha só, vocês fazem crânio congênita pediátrica, a Clarice é ótima, ela fez formação fora e tal, não sei o quê. Eles tinham um caso lá e assim, então tá, então vamos lá, ela. E aí caí de paraquedas, assim, beleza, vamos lá, né? Instituto do Cérebro, né? Só neurocirurgião, fui operar, né? Primeiro caso, eu nem conhecia, assim, era, né, a doutora Maria Ana e tal, que hoje é a chefe. E aí eu fiquei assim, meio, né, assim, começando devagarzinho, técnica convencional, né, lá de Paris e tal, bonitinho, barra, não sei o que e tal. E aí foi funcionando e foi dando certo. E aí eles foram ganhando confiança, né? E Peraí, já mas fizeram. 2015 tem mais coisa importante na tua vida, né? 2015 tem. 2015 foi meu casamento, né? Meu casamento, meu marido, a gente já tinha tido, né? A gente namorava e aí eu fui para fora. Eu queria casar, na época ele não Ah, seu queria. digníssimo é de antes de ir pra fora? É de antes. Eu terminei quando eu estava fora. Eu terminei quando eu estava Ah, fora, eu voltei, fiquei um tempo aqui, né, sozinha e tal, e ele me procurou novamente, e aí eu falei, não, então só se for para casar. então o coitado ficou te esperando. Não, ele não ficou me esperando, ele Caramba, namorou outras pô. pessoas, eu namorei outras pessoas, a gente, né, e aí nada Só dava pode ser certo. pula. Pula, forward. E aí voltamos, eu falei, não, então vamos casar. O cara falou, não, vamos casar, né? Porque aí eu já tava me achando velha, né? Eu falei, já tô velha, né? Tipo, 35 anos, tô velha e tal. Tem que casar, tem que ter filho logo e tal, não sei o quê. E aí foi uma coisa muito engraçada, assim, foi uma sucessão. Assim, o doutor Ricardo me indicou pro cérebro, aí a minha R menos que eu auxiliava, pós-bariátrica, né? Aquele casal que eu auxiliava. Ela me indicou para um hospital de criança, pequenininho, porque ela não, assim, ela foi uma vez para ajudar uma pediatra, e aí começaram a chamar ela assim, não, tem a menor vontade de fazer criança, pelo amor de Deus. Aí me indicou, eu vim para o hospital pequenininho, fiquei um tempinho nesse hospital pequenininho, e aí esse hospital pequenininho foi para o
Vitória, né, o atual, né, Vitória, né, Samaritano, Vitória na Barra. E aí a diretora desse hospital pequenininho virou a diretora da pediatria e ela falou assim: ah, você já está aqui com a gente, vamos com a gente para lá. E aí foi tudo assim, na mesma sequência, né? Tudo ali 2015, né? Cérebro, Vitória e tal. E aí eu fui chamada para plástica pediátrica, para ser a referência da plástica pediátrica. E aí o hospital era novo, estava começando, ninguém queria ir, ninguém sabia como é que ia ser e tal. E aí teve um paciente adulto lá que precisava, não tinha ninguém. E aí ele disse: ah, mas a Clarice está na pediátrica. Aí ela: ah, você faz adulto? Eu falei: faço, a formação da gente é toda em adulto, né? A pediátrica foi depois, né? E aí, no final das contas, eu peguei adulto, pediatra, peguei o hospital inteiro, trabalhei igual uma louca, né? Assim, mas consegui comprar minha casa, graças a Deus. A gente trabalha bastante, né? E em algum momento volta, né? E aí foi quando eu saí do CETAC, justamente por isso, que eu estava muito sobrecarregada. Assim, eu estava em vários lugares É um e o povo no Vitória Rio me de Janeiro. consumindo. Oi? Era um povo no Rio de Janeiro. Botava os É, tentáculos mas para é tudo sempre que é assim. lado. Eu sempre tive nos lugares assim, e aí, obviamente, aqui, né, no Vitória estava me consumindo muito. E aí eu saí do CETAC por conta de eu não tinha tempo, assim, eu adorava, mas assim, eu falei, Uhum. cara, não dá para ficar em tudo, né? E aí depois acabou que eu saí da pediátrica, do adulto, e fiquei só na pediátrica, no Vitória. Aí deu uma melhorada na minha vida, né? Eu já estava casada, uma melhorada, aí engravidei logo na sequência. Eu falei: ai, que bom, né? Parei de trabalhar, consegui, consegui engravidar, né? E Na hora aí certa, foi. né? Oi? Na hora Na certa. hora Eu já certa, tava né? assim, tipo, não vou conseguir engravidar. Aí eu falava: você vai pagar minha FIV, você vai pagar minha FIV. Eu já tava Coitado grávida, eu do não marido. sabia. Eu tava grávida, eu já tava com os hormônios, assim, né? E eu, ai, meu Deus do céu. E aí eu indo para um congresso de transplante facial, o doutor Ricardo levou todos os ex-fellows e todos os staffs de serviço. Levou não, assim, chamou, cada um pagou o seu, e eu ia para esse congresso de transplante facial em Nova York. Uau, primeira vez que eu tive transplante facial. E aí eu, ai, tal, aí descobri que eu estava grávida uma semana antes. Falei: ai, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu falei: eu tenho que fazer um ultrassom para ver se pelo menos está no útero, não está na tromba, não posso viajar com uma tubária, né, e tal. E aí foi tudo bem, foi tudo certo. Fui, vomitei Nova York inteira, de cima a baixo, para todos os lados, eu vomitava loucamente. E fui, né? E aí as coisas foram equilibrando um pouco, né? Assim, meu filho nasceu finalzinho de 17, e aí em 18, um bebê recém-nascido de 2 meses, me chamam na sociedade, me chamam para coordenar o curso dos residentes, né? O curso que eu tinha feito, né? 10 anos antes lá, e eu tinha ganho o prêmio. Eu falei: me senti super honrada. Nessa época, o Ricardo já não queria mais ir para o curso, dar aula no curso, ele já estava focado no curso dele do Samaritano, no projeto, né, dos projetos dele. E aí, sim, quem é que falava de crânio, que fazia congênita, que fazia fissurada, que fazia não sei o que e tal? Era eu, né? Então, assim, eu já ensinava para os residentes lá no Loreto, eles residentes rodavam lá e tal, então eu já era conhecida dos residentes, assim: ah, ela explica tão bem, ela fala, ela explica, a gente consegue entender esse tema, é muito difícil e tal. E aí fui para a coordenação do curso, comecei a trabalhar com residente diretamente, né, assim, do Rio inteiro, não só os que rodavam comigo. E aí fui aplicando todo aquele conhecimento que eu tinha, né, adquirido, e aí foi a hora que eu me Que realizei ano que a também gente do está lado nisso? de. Oi? Que ano que a gente está nisso? 2018. E eu fui com meu filho bebezinho. Aí eu falei: pô, tô com um bebê pequeno e tal. Não, você vai quando der, vai de vez em quando e tal. Né? E aí eu ia uma vez, aí não ia 2 semanas, aí uma outra vez e tal. Aí quando ele já tava maiorzinho, já com Mas aí uns não é só seis você, tinha meses. mais gente no curso, né? Tinha, éramos 3 coordenadores, né? Uma amiga minha, um outro amigo meu, e aí eles ficavam segurando a onda enquanto E eu estava com o esse, bebê pequeno. esse foi o mesmo curso que você fez e que você ganhou a passagem. E era, isso era pro bono, não era gratuito, não tinha Era a prova, pagamento. era o título de você ser o coordenador do curso, né? Mas os E alunos pagavam? os alunos pagavam porque tem um custo, né? Do auditório, né? Do CBC.
né, o custo do funcionário da mídia, então tem um custo, e obviamente isso aí tem que ser repassado. Mas a gente não ganhava nada, não. E quando você ia dar aula também no curso, você também não ganhava nada, não. Você ia porque você queria, né? Aham. E aí que eu descobri, falei, nossa, o Ricardo ficava lá dando aula aquele tempo todo, né? Assim, coordenador do módulo de crânio, coordenador do módulo. E eu falei, gente, que trabalho que dá, gente, é um trabalho enorme. E aí eu falei assim, gente, que responsabilidade, né? Eu lá coordenando lá o curso inteiro, e aí coordenava, aí eu que tinha que convidar as pessoas para falar, né, nas aulas, né? Eu não podia sair dando todas as aulas, né? De vez em quando eu fazia, eu dava porque a pessoa não conseguia ir, Sim, sim, estava sim. presa e tal. E aí foi tendo um contato maior com os residentes, e aí que eu comecei a pensar assim, pô, é muito legal ensinar, né? E aí eu comecei a pensar assim, tipo, minha mãe era professora de vocação, ela foi para emprego público por questão de estabilidade, né, e tal, mas o que ela conseguiu dentro do emprego público dar aula. Uhum. Ela dava aula para os que estavam entrando, né, nos concursos, né, tinha um curso de formação e ela dava aula. E eu falei, cara, eu acho que eu gosto de dar aula também, né, assim, tipo, eu vou dar aula para os residentes e tal. E aí eu comecei a preparar aula, fazer aula e Não, e você estava tendo ensinar. feedback positivo, né? Os residentes estavam Oi? gostando, né? Você estava tendo Não, feedback eles positivo, né? gostavam, porque primeiro que eu já tinha visto, né? Eu fui Ricardete, né? Muito tempo Ricardete, né? E desde a residência, né? Então eu já via a forma como ele dava aula e como ele passava os conteúdos, né? E eu tinha estudado muito, né? Assim, eu estudei assim intensivamente o ano inteiro, né? Assim, estudando. Então eu sabia a teoria toda, né? Então, assim, cara, eu pegava um pouco da didática dele e pegava ali o que eu tinha aprendido e juntava uma coisa com a outra, tal. E aí, assim, as pessoas começavam. E aí eu explicava de uma forma mais simples, né? De uma forma não muito, não ficava falando epônimo, não ficava falando de técnica, falava, é assim, 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 é isso, na prática é isso, na prática é aquilo e tal. Já tinha experiência ali, né? De 2 anos ali de Loreto, de CETAC e tal, já tinha algum conhecimento prático também, e fui ensinando. E aí, assim, a parte de acadêmica começou a vir junto, assim, naturalmente, porque era uma coisa assim, eu ensinava, eu gostava, eu pegava a mão do residente para dar ponto, pegava a mão, assim, sempre gostei, porque eu tive isso, né? Desde que eu fui lá no plantão da geral com a minha amiga, que o professor pegava e ficava ensinando a gente a dar ponto com a mão, eu falei assim, nossa, olha só como ele tá com maior paciência para ensinar. Aí eu fui para fora, cirurgiões renomadíssimos, super, né, busy, e os caras paravam para me ensinar, para conversar, para me mostrar. Então tem muito essa coisa ali de retribuir, né? De você retribuir esse conhecimento, todo que você recebeu de forma gratuita, né? Nesses lugares todos, eu não paguei nenhum fellow, eu paguei assim, a estadia e tal, né? Não foi pouco, mas assim, eu não tinha que pagar para fazer, né? E eles eram muito generosos, né? E assim, cirurgiões muito ocupados e muito movimentados, e eles paravam para ensinar. E eu achava que assim, cara, que legal, né? A pessoa ensinando e tal. Então eu sempre tive essa coisa de que assim, conhecimento tem que ser compartilhado, né? O conhecimento ele tem que ser disseminado, porque assim, ninguém é eterno, a gente não é eterno, a gente não vai estar aqui para sempre. Então, quando eu morrer, né, ou quando eu me aposentar, quem vai cuidar dessas minhas crianças, né? Eu tenho que fazer alguém gostar disso também, né? E aí Não, peraí, aquela poxa, você viveu na pele, né? Vídeo coitado do Ricardo, né? Fazendo Não, por você, né? pois é, né? Então, assim, quem vai cuidar? Até recebi paciente dele depois também, né? Assim, eu tenho muito essa preocupação de formar, porque, assim, crânio facial é uma área muito específica. Assim, eu acho que de membros ativos na Associação Brasileira são 300 no Brasil, não tem 400. Tem alguns que formam e depois não exercem, mas atuantes mesmo são muito poucos. E nem todos fazem congênita, muitos vão para trauma, né, e tal. Então, assim, para fazer congênita, assim, são realmente muito poucos, né? E o Brasil é um país continental, é um país enorme. Né, mais de 200 milhões de habitantes, então tinha aquela coisa. E aí vem aí o inaciano, né, da solidariedade, de você ter essa questão de você ajudar. Fiz minha formação toda em
hospital público, no SUS. Então, assim, eu vi a realidade dos pacientes, né, que não tinha dinheiro para passagem, que não tinha dinheiro para comprar o remédio, se não tinha o remédio na farmácia do hospital, eles ficavam sem tratamento. Então, assim, eu vivi muito essa realidade de SUS. E eu falei assim, cara, a gente tem que ter, assim, oferecer um tratamento de qualidade no SUS. E assim, eu não saio do SUS por isso, porque é a chance que eu tenho de tratar crianças e oferecer uma técnica e uma qualidade de atendimento para pessoas que não teriam condição de vir no meu consultório. E assim, isso é uma coisa que me realiza muito, tanto que eu, assim, eu passo muito tempo no SUS, né? Assim, até hoje. E aí vai pesando, né? Não, A gente vai. mas espera aí. E aí você está crescendo nessa questão acadêmica, dando aula, o pessoal te elogiando, tudo correndo maravilhosamente bem. Só que aí ninguém te avisa que chega Covid, que fecha tudo, você não pode dar aula. E aí? O período da Covid foi mais crítico, porque a gente não tá. As aulas eram presenciais, né? Não era aula online. E aí, mas aí ficou um período sem aula, assim. Nessa época já estava só eu e essa outra amiga minha. A gente ficou, eu nem lembro como é que a gente segurou assim nesses primeiros meses. Mas foi um ano que foi um ano mais deficitário de aula mesmo presencial. Eu não lembro se a gente chegou a começar a fazer alguma coisa online. Não, a gente foi um ano ruim, foi um ano bem ruim, né? Durante o Mas em Covid? 2000, mas assim, como a gente fazia muita questão de treinamento dos residentes, né, tanto pelo curso quanto pelos hospitais, ela também no hospital dela. E aí eu convidei um colega que era do INTO, né, para também dar essas aulas, porque eu era a coordenadora do curso. Ia ter prova de título de especialista, eu tinha que treinar os meus residentes para eles passarem na prova, eles tinham que passar na Lógico. prova, né? E eu já estava chamando as pessoas todas para dar aula e tal, e aí eu e ela, né, chamando as pessoas e tal, e aí chamei esse colega do INTO, da parte de trauma, porque assim, eu fiz craniofacial, mas assim, a minha formação principal é congênita, embora a gente tenha toda a noção de trauma e tal, mas eu não atuo diretamente, né, com trauma. E aí eu chamei esse colega para falar de trauma e tal, e também aulas lindas, maravilhosas, né? E aí eu e a minha amiga coordenadora, a gente sentou, né, assim, para fazer essa revisão intensiva antes da prova, a gente fazia sempre aqui no Rio. E aí vinham os residentes, né, de todos os serviços que nunca apareciam no curso, eles vinham para Presencial. revisão. Oi? Isso era presencial. Isso era presencial, todo ano já presencial a gente fazia essa revisão, aí lá 2017, aí 2018, 19, aí 2020 a gente fazendo, e aí eu falei assim, quer saber? Sempre tinha aquele que estava no plantão e não podia ir. Aí eu falei, quer saber? Eu vou gravar. Vou contratar uma pessoa para gravar. Eu já fazia vídeos, né? Já tinha feito meu canal no YouTube, né? Voltado para malformações. Eu falei, falei com a minha videomaker, falei, eu queria gravar e tal, ela não pôde, mandou uma pessoa e tal, eu falei, eu vou gravar minha aula, porque sempre tem aquele residente que está de plantão que perde, e aí depois a gente disponibiliza. E aí gravaram, né, foi lá, eu paguei, aí eu paguei do meu bolso e tal, e gravei. E aí eu veio sempre, óbvio, né, aqueles residentes lá, eu disponibilizei o link. E aí foi super engraçado, né? Porque eu disponibilizei o link para eles verem a aula, revisão de tudo, né? De congênita menos trauma, de tudo de crânio facial menos trauma. E aí a gente sempre ia para São Paulo, e a prova é em São Paulo, a gente sempre ia para São Paulo para acompanhar, né? Tipo, aquelas mães, né, que vai junto com os filhos, né, para acompanhar na viagem. E aí eu comecei a ver pessoas vindo falar comigo que eu não conhecia, que não eram do Rio. Aí eu vi sua aula, acertei a questão da prova, caiu exatamente o que você falou, lá do Crohn, não sei o quê. E assim, quem é essa pessoa, né? Tipo, e aí assim, eu descobri que eles viralizaram o link pro pessoal do Sul e tal, não sei o quê. Ai, a sua aula é muito boa, caraca, eu entendi tudo e tal, foi muito bom pra prova, não sei o quê. Vocês têm que abrir curso, vocês têm que fazer curso, vocês têm que fazer isso e tal, vocês têm que divulgar mais. Essas aulas são muito boas e não sei o quê e tal, não, não, não. E aí falaram comigo, falaram com a minha amiga e falaram com esse outro colega também. E aí depois a gente se juntou, assim, a gente sentou e tal, falei, cara, vamos fazer um curso, né? Porque a gente, né, realmente dá praticamente a matéria inteira e tal. Vamos fazer um curso presencial aqui no Rio.
a galera que quiser vir, vem aqui fazer e tal, não, não, não. E isso foi em março de 2020, quando a gente sentou lá, né, na prova, eu e ela lá, depois quando eu voltei aqui, a gente sentou com ele, e aí veio a pandemia. Aí eu falei, cara, como é que a gente vai fazer o curso? Não pode, né? Presencial, não tem como e tal. E aí, vamos fazer online. E como que a gente vai gravar, né? Tá tudo fechado, né? Tá tudo fechado. Aí, mas aí foi pro outro lado, tava todo mundo em casa, Em né? Eu falei casa. assim, cara, vamos lá, vamos dar um jeito. Aí a gente ia lá para um estúdio, todo mundo de máscara, tirava a máscara só para gravar a aula. Foi uma coisa assim bem punk, né? Foi bem puxado. Aí a gente juntava assim um sábado o dia inteiro. Aí ficava, gravava sábado o dia inteiro, durante 3 meses a gente gravava, cada um tinha que fazer 3, 4 aulas para render, né, e tal, aulas, né, do tema, cada um com a sua matéria. E aí, eu lembro até que um amigo meu falou assim, cara, setembro já, e aí ainda terminando de editar, era muito conteúdo, né? Ele assim, vamos lançar para o ano que vem, né? Porque não vai ficar pronto. Não, vamos lançar esse ano, pelo amor de Deus, a gente gastou uma baba para produzir isso, cara, tem que lançar esse ano. Eu já tinha filho, né? Eu falei, não, tem que pagar minhas contas, não, vai lançar esse ano. Eu sei que a gente lançou e ainda não tinha terminado de editar todas as aulas, mas já tinha uma grande parte das aulas, né? Obviamente teve aqueles problemas de primeira vez, né, e tal, algumas críticas, a gente depois foi melhorando, nananã, e a gente lançou dezembro já, assim, bem em cima, né, assim, hoje a gente lança em outubro, né, a gente lançou em dezembro, porque assim, quando deu para lançar, e foi um sucesso, assim, a gente teve uma repercussão super boa, porque a gente pegou residentes do Brasil todo, e a aprovação naquele ano foi maravilhosa, porque ninguém estava esperando, a prova era sempre mais ou menos a mesma coisa, a gente já sabia tudo, a gente dava a Uhum. matéria inteira, e a gente teve um resultado assim muito bom, assim, tipo, as médias das provas subiu muito, tanto que depois o pessoal começou a dificultar um pouco aí a prova. Mas foi isso, aí a gente começou nessa coisa do curso, e aí mais uma vez eu estou lá aplicando, né, os conhecimentos e as coisas, e aí o contato com o residente também. Então, a gente acabou juntando, eu me encontrei na minha área, e aí fazendo o que eu faço aí com criança, com tudo direitinho, e me encontrei ensinando, né, o que eu aprendi e disseminando esse conhecimento. Então, foi uma coisa assim, né, você perguntou, quando é que você sentiu? Eu falei, cara, eu sinto assim, quando eu estou operando, que aquilo ali assim flui, né? E aquela coisa assim que, né, flui, né? E quando eu tô ensinando também, quando eu tô passando esse conhecimento, né, e divulgando isso, aí eu acho que são os momentos em que eu me sinto assim mais realizada. Tá, vamos para as perguntas mais difíceis agora. Como é que você encontra o equilíbrio aí de família, profissional, professora, cirurgiã? Como é que dá para regular isso tudo? É difícil porque sempre fui muito dedicada, Estamos aqui, ó, 9h26 da noite, numa quarta-feira, e eu tirando ela das crianças. Na verdade, assim, o que me ajuda muito é o meu marido, né? Ele consegue ter uma flexibilidade aí, fazer home office, então essa coisa do deslocamento, né? Vai para o futebol, vai para isso, vai para curso, vai para não sei o quê, ele acaba gerenciando isso. Quando eu fui para o curso integrado, que o meu filho era bebezinho, ele ficava sozinho com ele à noite, né? Preparava a mamadeira, fazia tudo, né? Então, assim, tem todo esse apoio aí, né? A minha rede de apoio interna, né? Da presença do pai, que tá ali, né? Ele que tá lá agora com ele, vai botar para dormir, ganhei o Vale Night. Quando tem que ir para algum congresso, algum curso, eu fico meio assim, ele fala assim, vai, pode ir, né? Eu dou o jeito, eu não sei. Assim, quando era um só era mais fácil, né? Mas aí depois veio o segundo, e aí o buraco é um pouco mais embaixo, mas ainda assim ele dá o apoio, né? Mas Tem a acabou a fábrica, né, madrinha. pô? Oi? Dois, né? Acabou, né? Por aí, né? Dois, acabou, nem tem como, né? Já fui Tá. mamãe mais idosa, né? O segundo, então, já fui assim, né? Mãe avó, né?
Mas assim, muito gostoso. Eu gosto de falar isso, não tenho a menor vergonha. Minha mãe me teve com 38 para 39, né? Eu fui a Uhum. caçula, mas ela me teve já com, né, para a época dela, né, em que todo mundo casava com 20, tinha filho com 22, 23, ela tem um filho com 35, com 36, né, da minha irmã, 37, meu irmão, 38, já foi uma coisa assim fora do padrão. E para mim foi a mesma coisa, porque eu me dediquei muito, né, na carreira, na profissão. Acabou que foi ficando mais para frente, e aí eu já estava naquele desespero, né? 37, Uhum. caramba e tal, e engravidei já com 37. E meu filho nasceu já estava com 38. E o meu segundo já estava com 42, né? E aí eu Uhum. faço questão de falar isso, porque eu tenho muitas residentes que estão no desespero lá com seus 33, 34, 35 anos, que ainda está terminando a residência, nem casou, não sei o quê, e baixa aquele desespero. Eu falei, calma. Hoje em dia tem mais opções, você pode Uhum. congelar e Uhum. tal, não sei o quê. Não era uma opção para mim, né? Assim, tipo, nunca tinha pensado, né, nessa possibilidade. Eu pensei assim, quando deu o desespero, você vai pagar minha filha e tal. Mas assim, eu falo para assim, calma, dá para você conciliar. É que eu fiz tudo muito cedo da parte de profissão, né? Fui para fora, não sei o quê, lá, lá, lá. E aí chegou uma hora assim, agora tá bom, agora eu posso, né? Mas é difícil, não é fácil. Não é fácil você ficar em casa, assim, eu hoje falei com ele antes, né? E aí o meu pequeno Uhum. assim, hoje você vai ficar aí ou você vai voltar para casa? Então, assim, Uhum. eles perguntam, né? Você vai ficar no hospital, mamãe? Aí eu falei, hoje eu vou ficar no hospital, né? Aí, assim, quando teve a separação dos gêmeos siameses aqui, né? Dos primeiros aqui no Rio, foram 44 horas, né? E aí, assim, eu tive que falar assim, então, 44 horas é isso, dentro do é. Foram hospital? assim, foram 12 horas num dia e 36, 37 no outro. E eu fiquei fora de casa, né? E aí eu dormi no hospital, no chão do hospital, né? Até chegar a parte da plástica, né? De fechar a pele. E eu falei, olha, mamãe não vai voltar, mamãe vai ficar lá e não vai voltar. Mamãe vai voltar só quando terminar. E foi só quando terminou mesmo que eu voltei. Aí eu já estava com o peito lotado, porque eu ainda estava amamentando o pequeno. E eu tive que, até no finalzinho mesmo, assim, quando já estava quase acabando, eu tive que sair de campo, porque eu não estava aguentando de dor, né? Assim, falei, cara, meu peito está empedrando já aqui. Aí eu já tinha levado bomba, né? Aí eu fui pro vestiário, no banheiro, para tirar leite, para eu conseguir respirar e conseguir ficar. Então, assim, é difícil, é difícil. Para a mulher é muito mais complicado essa parte da maternidade, né? Clarice, isso que você falou agora, para mim, é praticamente a essência do Fala Doutores. Que isso não é contado, isso não é visto. Como é que existem momentos em que todos nós precisamos de ajuda. E se a gente acha que a gente é algum super-herói, as coisas não acabam bem, né? Então, a importância de você ter o teu marido na tua história, tua mãe, e com certeza diversas pessoas que fizeram você conseguir chegar onde você chegou, é algo que precisa ser louvável. Senão a gente não chega a lugar nenhum. Não, não tem como. Ninguém é uma ilha, ninguém, né, consegue tudo sozinho. Eu sou muito grata à minha família, a meus pais. Meu pai, depois que eu estava na medicina, né, ele era meu financiador de livros, porque ele achava que eu tinha que estudar, estudar e tal. Então, assim, eu quero esse livro aqui. Aí ele ia lá e comprava o livro e tal. Então, assim, eu tive essa facilidade, eu tive esse apoio. E os professores que Ah, eu eu acho que não é nem tive. facilidade, cara. Eu acho que é oportunidade, né? E você soube aproveitar. E assim, os professores que eu tive também, as coisas foram fluindo e foram acontecendo, e o apoio, né, assim, interno, assim, tive minha babá, né, e a babá, ela me substituía, né, então meu filho sempre teve ali o suporte, né, mas assim, é difícil, né, a gente brinca assim, é equilibrar pratinhos, né,
Tanto assim que tem 1 mês, 2 meses, eu pedi licença do Jesus, porque eu não estava dando conta, né? Eu Uhum. estava em 3 públicos, um privado, mais consultório, mais 2 filhos, eu estava já meio quase em burnout, né? Assim, tipo, eu não estava conseguindo mais respirar e tal. E assim, não, eu preciso. É aquela hora que você precisa escolher um lugar para Sim, sim, você sim. sair, ou para você se afastar um pouco, pelo menos enquanto eles estão pequenos e que demandam mais, né? Obviamente, quando eles vão crescendo, essa demanda vai diminuindo, mas eu tenho um pequenininho ainda, né? Então, assim, eu também tenho aquela coisa assim, eu não quero perder isso, eu não quero não ver essa infância e viver só para o trabalho, né? Assim, eu vou ter o resto da vida toda para viver para o trabalho, eu tenho esses 10, 15 anos agora para estar ali mais presente, né? Embora eu esteja aqui até tarde, mas assim, eu tento ser bem presente. Eu fiquei ontem estudando até tarde com o mais velho, alemão, porque tem prova de alemão hoje. Li toda a matéria inteira. Eu falei, já tô sabendo tudo de alemão. E ele lá assim, ai, não tô cansado. Peraí, quero dormir e tal. E assim, não, vamos! Ping-pong final, para eu te liberar para a gente encerrar aqui. Vamos lá. 5 perguntas aqui. Acho que você vai conseguir tirar de letra todas elas. Um centro cirúrgico no mundo que marcou a tua vida. Pode ser Hum, daqui também, tá? Centro cirúrgico, funcionamento de cirurgia, rapidez assim, fluxo, Dallas. Dallas foi assim sensacional. Londres também tem um centro cirúrgico, assim, eles têm uma salinha pré, que eles já anestesiam, o paciente já entra, depois já sai, tipo, o fluxo também é muito legal. Paris é meio que nem Brasil, assim, é meio mais. Mas eu acho que primeiro lugar, assim, de falar assim, nossa, caramba, as coisas. Nossa, 7 horas o paciente já está anestesiado na sala, começando a cirurgia de Estados Unidos, Dallas. Livro que todo médico devia ler. Livro que todo médico devia ler. Hum, assim, eu acho que todo médico tem que ter uma coisa mais humana, né? Tem que ter alguma coisa, você não pode ficar só no livro técnico. Mas livro, eu ouço muito livro, eu Uhum. ouço no carro, né? Porque eu fico lá uma hora para cá, uma hora para lá, né? Eu ouço muito livro. Para médico, eu ouço assim para mim, né? Para o desenvolvimento pessoal. Pode ir para você. Pode falar o que tá vindo na tua cabeça. Livro. Eu gosto muito assim de livros assim para mente, né? Para você desenvolver a mente, para você ter essa questão, né, de um pensamento mais positivo, né? Então assim, eu ouço assim muito, eu sou muito aquela coisa do livro da autoajuda, eu sou totalmente suscetível, né? Eu ouço todos, eu leio todos e tal. Um livro que me marcou muito, né, que é super assim, né? Tipo, é aquele do Napoleão Hill, né? Quem pensa enriquece. Foi quando eu comprei a minha casa, que Ah, eu mas é ótimo, foquei né? naquilo. E atualmente um que eu gostei muito também, que aí assim não é muito para média, mas assim para você trabalhar seu Médico mindset, é para ser você humano, pô. para você ter essa coisa mais positiva, é um antigo também, que é o poder do subconsciente, né? De como você vai trabalhando a sua mente, a sua mentalidade, os seus pensamentos, para que as coisas fluam de uma forma, né? De acordo Uhum. com o que você quer. É uma forma de oração do subconsciente para você criar a sua realidade. Isso me ajuda muito e eu realmente, às vezes, tenho certeza que isso faz a minha realidade ir acontecendo. Então, eu E essa acho pode ser a que resposta da próxima. Um hábito que melhora o seu desempenho. é você trabalhar assim a mente, né? Você tem que estar sempre ali, né, na positividade, estar sempre numa mentalidade de que vai funcionar, vai dar certo, você, né? Então assim, acho que você construir esse hábito de você estar sempre, né, trabalhando a sua mente, os seus pensamentos para que aquilo ali flua, para que as coisas fluam. Eu faço isso assim no dia que vai ter uma cirurgia mais complexa, mais difícil. Uhum.
essa cirurgia hoje vai fluir bem, essa cirurgia vai ocorrer de uma forma boa, vai dar certo, vai, né, acontecer, vai ficar ótimo, você já visualiza o resultado, um paciente bem, a família feliz, isso tudo vai criando, né? Então, eu acredito muito nisso, né? No poder do seu mental, né? E como o seu Uhum. mental, né? E assim, e o hábito de você ter essa fé e essa crença em algo a mais, eu acho que isso também ajuda, porque se você ficar só na teoria, só na técnica, só na coisa e não tiver uma Uhum. coisa a mais ali, né, para te sustentar nos momentos, né, nos momentos forwards da vida, né, que você passa rápido porque tá dando tudo errado, tá dando tudo ruim. Se você não tiver essa coisa ali assim, não, meu Deus, pelo amor de Deus, né, vamos lá. Nossa Senhora do Loreto me ajuda nessa cirurgia, essa coisa assim de você ter essa conexão, isso também te ajuda a manter um pouco o foco ali no, né, se você sem ser só teoria, ser um pouco mais, né, se agarrar em algo além, né, em algo mais, eu acho que isso também ajuda. O maior desafio ou um grande desafio que tenha te ensinado muito? Ai, eu não sei se eu posso falar, porque ainda não foi divulgado em mídia e a gente não tem autorização de falar ainda em mídia, de imprensa e tal, mas a separação de gêmeos siameses em Abu Dhabi, né? Fui convidada pelo neurocirurgião que eu conheci em Londres, que eu apresentei para o neurocirurgião daqui, para a separação dos gêmeos aqui, e ele tem essa ONG aí, né, voltada para a separação de gêmeos siameses, e aí ele me convidou para ir lá ajudar na separação definitiva dessas gêmeas lá em Abu Dhabi, e aí foi assim, aquela experiência, aquela coisa, assim, eu lá junto com os caras que eu tinha visitado 10 anos antes, e eu operando ali lado a lado com eles, e numa equipe multidisciplinar, internacional, cada um de um canto, e eu era a única mulher cirurgiã, né? Assim, tinha as anestesistas, tinha as instrumentadoras, tinha, mas eu era a única mulher cirurgiã. E aquilo ali foi assim, nossa, que peso, né? E aí foi um grande desafio, Fala, né? fala, fala, doutores, tem uma energia boa. Então, o episódio ainda vai sair para frente. Você vai me dizer se eu vou poder soltar isso daqui ou se eu vou precisar editar isso daqui, entendeu? Já era para ter sido divulgado, foi em janeiro a cirurgia e era para março, depois virou para junho, depois não sei o quê. É porque eu acho que o hospital lá está se organizando para virar referência e tal, então eles não querem que divulgue enquanto não tiver alguma coisa. É o time local que não quer que divulgue ainda. Mas tá para divulgar a qualquer momento. Então a gente vai precisar. Então, ó, então ó, vai sair na hora certa. Vai ser bom para nós dois, tá? E Ia o ser último, ótimo, já pensou? Lá na mídia nacional, e a o, doutora Clarice no seu podcast. o maior orgulho da sua trajetória. Sim, meu maior orgulho na minha vida são os meus filhos, né? Assim, na minha trajetória humana, né? Na minha trajetória como pessoa, eu acho que sem dúvida nenhuma é o meu maior legado, É isso. são os meus filhos. Isso aí não tem comparação, né? E assim, em termos profissionais, eu acho que eu consegui construir algo, né, assim, que vai, né, passar para outras gerações, né, assim, a gente conseguir incentivar um aluno aqui, um aluno ali que resolva fazer craniofacial, que resolva fazer um pouco do seu caminho, eu acho que isso também tem o seu valor, né, mas assim, eu acho que você conseguir desejar uma coisa e aquilo ali se tornar realidade, né? Você conseguir, dentro de um país em que a estética é um apelo enorme, você trabalhar com Uhum. reparador em criança, no SUS também, eu acho que, assim, são coisas que, assim, eu vejo como, assim, uma coisa muito boa, né, da minha trajetória, mas sem dúvida nenhuma o mais importante na nossa vida, né, não é o livro, não é o estudo, não é o trabalho, são as relações humanas, são as pessoas que você toca, né, são as pessoas que você estimula, incentiva, inspira,
E a maior inspiração, obviamente, é em casa, né? E assim, os seus filhos, eu acho que é o maior legado que você pode deixar aí para o mundo, né? Mesmo eles não sendo médicos, eu não tenho o menor interesse, né? Menor incentivo que eles sejam médicos, se eles quiserem ser ótimo, tudo bem, mas que eles sejam pessoas felizes, pessoas, né, de caráter, né, que sigam, né, coisas boas. Eu acho que isso é o mais importante. Doutora Clarice, você fez o meu dia valer a pena. Obrigado imensamente por você ter topado participar do Fala Doutores na essência dele, por ter compartilhado tua história aí com tanta riqueza de detalhes, por ter aberto aí teu coração. Obrigado de verdade. Não é sempre que eu consigo que isso aconteça, tá? E todas as vezes que eu consigo dessa forma e que vocês me dão essa oportunidade. Eu sei que eu estou fazendo o que o meu propósito tá sendo realizado, tá? Então, obrigado aí de verdade pela oportunidade. Faz tuas considerações finais. Onde é que o pessoal te acha? Mídias e afins. E obrigado de verdade. Eu queria agradecer, Ricardo, porque realmente é uma oportunidade muito grande. Eu conto sempre toda a minha história para os residentes, para que eles tenham, né, um estímulo, mas eu acho que você está num canal que tem um alcance enorme, que isso pode chegar em outros médicos em formação, ou médicos jovens que podem estar perdidos. Eu acho que isso é fantástico para dar um rumo, um norte, né, para colegas, né, pessoas que estão ali ou pensando em medicina ou na dúvida, e eu acho que isso é um trabalho muito rico, né, então, assim, queria agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco dessa história, da minha história, e eu estou no YouTube também, né, o meu canal é mais voltado para malformações, para questões aí de plástica reparadora, mas tem alguns conteúdos não, né, de reparadora também, tem alguns conteúdos de estética, mas eu estou no YouTube, né, doutora Clarice Abreu, estou no Instagram, né, doutora underline Clarice Abreu, e estou aqui também, né, assim, tem site, tem tudo, tô... Os cursos, o pessoal te acha junto do teu YouTube e afins? O curso, ele chama Academia de Especialistas, a gente tem um perfil no Instagram também, Academia Especialistas, e aí consegue achar a gente lá também. Tá bom, minha amiga. Parabéns aí pela jornada. Tomara que você continue aí fazendo a diferença na vida dessas crianças e, obviamente, consequentemente, na vida de todas essas famílias aí que você vem transformando. Ai, obrigada. Que assim seja. Amém. Pessoal, ó, até terça-feira que vem, a gente se vê. Fica com Deus.